Antes de mais, bem-vindos a todos a mais este seminário organizado pela FEUP de Políticas Públicas e Engenharia, ou Engenharia nas Políticas Públicas, e que tem sido muito enriquecedor nas últimas sessões, não é? Que imagino que também tenham vindo. Os meus agradecimentos também aos nossos convidados, especialistas nestas áreas, a Andreia Carreiro, diretora de Inovação de Estratégia da Clinotes, uma das empresas mais avançadas neste momento em Portugal nas comunidades de energia, o Manuel Casquiço, diretor da Indústria e Transição Energética da ADEM, também uma das entidades mais ativas neste momento dentro das organizações das comunidades de energia, e o José Vilar, que é investigador sénior do INESC-TEC e um especialista com muita atividade recente em projetos de comunidades de energia, também aqui em Portugal. Bom, o tema de hoje, como o professor Silva Matos bem disse, tem a ver com a abordagem das comunidades de energia, que na verdade vem-nos falar um pouco sobre autoconsumos, seja autoconsumos individuais, autoconsumos coletivos. Vamos já ver o que é que são essas coisas e as diferenças, não é? E as comunidades de energia propriamente ditas. Isto é, no fundo, uma revolução, diria eu, ou inovação, que está relacionada com o consumidor. Ou seja, por um lado, qual é a motivação para esta revolução, para esta inovação? Eu diria que tem três vetores. Por um lado, o consumidor, o que é que ele quer? Quer energia barata. Não é? É isso que ele quer, para andar aqui às voltas, mas é isso que o consumidor quer, energia barata. Depois, por outro lado, a política pública, o que pretende tentar promover de todas as formas possíveis, é a transição energética, a energia verde. Não é? Portanto, é isso que nós pretendemos. E depois temos as soluções propriamente ditas de engenharia que é necessário encontrar para conseguir aliar energia barata com energia verde e mantendo a qualidade de serviço e a continuidade de serviço e mantendo tudo a funcionar. Este aqui é o grande desafio. Portanto, temos aqui a combinação das três coisas, são um pouco o vetor que liga aqui as políticas com a engenharia e com as questões de sustentabilidade ambiental e, particularmente, neste caso, com o consumidor. Ora bem, então porquê é que o consumidor está neste momento motivado para este modelo de revolução das comunidades de energia? A motivação é claramente necessitar de preços mais baratos para a eletricidade. Não é? E nós temos notado isso, agora já está a melhorar, mas durante o último ano a pressão foi enorme, não é? A todo o nível, todo o tipo de consumidores, desde os domésticos, os industriais, e vimos o que é que aconteceu, foi um desespero, quando do lado dos consumidores sentem que parece que não há alternativa, ou quem lhes fornece a eletricidade não tem soluções, que é o sistema elétrico, não tem soluções para lhes proporcionar soluções baratas de eletricidade. Já não digo baratas, pelo menos a um custo aceitável que lhes permita continuar com as suas atividades. Não é? E, portanto, este desespero leva a encontrar soluções alternativas. Por vezes nos leva a pensar como é que isto pode acontecer quando um enorme sistema com a melhor engenharia que existe, trabalhado durante tantas décadas, não consegue proporcionar eletricidade, pelo menos ao preço, do que uns painéis instalados de forma naif em cima de um telhado, porque é isso que está a acontecer. Ou seja, nós instalamos uns painéis em cima do telhado e aquilo conseguimos eletricidade mais barata do que aquela que nos vem da rede. E isto é algo que nos deve pôr a pensar em termos de engenharia, mas eu digo já que isto não é um problema de engenharia propriamente, tem a ver um bocado com todos os custos que estão por trás, porque a engenharia está a conseguir tecnologias cada vez mais baratas e eletricidade mais barata, mas existem outros custos que estão por trás disto. Não é? Portanto, o consumidor tenta encontrar soluções alternativas. Essas soluções alternativas são o autoconsumo individual, que imagino que todos conheçam, porque certamente estão a receber chamadas
dos vários promotores que estão neste momento aí todos os dias a telefonar-nos para instalar os painéis lá em casa, não é? E, portanto, a dar-nos vários modelos, várias opções de negócio para instalar esses painéis. Só que nem sempre é possível. São excelentes soluções, mas nem sempre é possível porque não há espaço ou porque simplesmente não vamos consumir às horas de sol, às horas em que temos sol, e portanto aquilo não é propriamente uma solução, pelo menos não é uma solução para todo o consumo que temos, e por vezes adotamos as soluções, mas adotamos soluções minimalistas, com 2, 3 painéis lá em casa, que é só para cobrir uns consumos mínimos, mas não nos resolve os problemas. Depois aparecem tecnologias de baterias que começam também a surgir e a ser viáveis, também começam a surgir, mas ainda não é solução. Ora bem, é aqui que surgem as comunidades de energia. Okay? Que é, ok, se tu individualmente não tens possibilidade de ter esta solução, por que não recorrer à tua vizinhança? Por que não recorrer aos 2 km que estão aí à tua volta? Talvez os teus vizinhos tenham essa energia ou tenham essa possibilidade. Por que não comprar aos vizinhos essa energia? Porque ele pode ter espaço, ele pode ter até painéis a mais, não é? Para produzir eletricidade a mais. Porquê é que não vamos buscar a esses vizinhos? Ou porquê é que não instalamos uma central para essa nossa comunidade? Okay? E aqui posso-vos dar como exemplo, por exemplo, o trabalho que fizemos aqui na FEUP, com estudantes durante o período da pandemia, e estivemos a fazer uma espécie de auditorias remotamente, só podíamos trabalhar remotamente, e estávamos a fazer uma espécie de auditorias energéticas para comunidades isoladas, aldeias. Então fomos buscar aldeias em Chaves, na região centro, no sul, por todo o lado, e propusemos vários tipos de soluções, os estudantes propuseram vários tipos de soluções, e uma das soluções era criar comunidades de energia. Não é? Desses estudos, fizemos um dimensionamento de comunidades de energia, que era uma central para cada aldeia destas nas quais estivemos envolvidos. O projeto, a comunidade, comunicamos com a comunidade por Facebook, pelos grupos que a comunidade tinha e pelo qual podíamos contactar com eles, e o resultado foi que a comunidade ficou super entusiasmada com aquilo. Portanto, viram que aquilo era uma solução, estudámos aquilo economicamente, tecnicamente, e era uma solução interessante. Este trabalho dos alunos acabou, mas depois nós continuamos com esses contactos e tentamos encontrar soluções de financiamento para aquilo, e por acaso contactamos a Cleanwatt para tentar encontrar soluções. O pessoal da Cleanwatt foi lá, a estas aldeias, algumas de Chaves, e foram montados crowdfundings para financiar estas centrais, encontrou-se financiamento. Neste momento estão já 2 das aldeias com estas centrais, uma tem cerca de 200 kW, outra 150, e falta ainda outra que também está em vias de ser instalada, ou seja, 2 delas já estão lá com os painéis, ainda não está a produzir para a comunidade, mas já está tudo montado, está só à espera que a EDP vá lá para fazer a vistoria final, para fazer a instalação. Este é um exemplo de como uma comunidade que necessita efetivamente de eletricidade barata, porque estamos a falar de uma aldeia lá em Trás-os-Montes, não é? Pode ter acesso e resolver questões da pobreza energética e pode ter acesso a este tipo de soluções. Bom, este é o tipo de... só para vos dar um pouco uma ideia, uma introdução sobre o interesse que podem ter estas soluções e o potencial que elas têm. Bom, vou passar aos nossos convidados, não é? E discutirmos um pouco este assunto e as várias vertentes do assunto. E permitam-nos apresentar, em primeiro lugar, a Andreia Carreiro. Ela é doutorada em Sustainable Energy Systems, do doutoramento do MIT Portugal, é MSc em Sustentabilidade Energética, MSc em Engenharia Biomédica e MBA pela Universidade Autónoma de Lisboa. Foi diretora regional do Governo dos Açores para a definição de estratégias de políticas energéticas regionais e para a transição energética do arquipélago. Foi assessora na Secretaria de Estado da Energia durante o processo de preparação desta legislação
que está relacionada com as comunidades de energia, que estabelece a organização do funcionamento do sistema elétrico nacional e, portanto, vai ser muito importante o seu testemunho dentro dessa experiência. Atualmente é diretora da Estratégia de Inovação da CleanWatt, cofundadora da CEO Kinergy, que é uma startup criada em 2022, muito recente, para acelerar a transição energética nas ilhas, dos Açores, neste caso, não é? Não sei se é só dos Açores, se é também nas ilhas. Essencialmente nos Açores. É membro da Future Energy Leaders de Portugal, foi a vencedora do prémio Women in Energy da European Union Sustainable Energy, que é uma distinção da Comunidade Europeia para destacar o papel da mulher neste setor da sustentabilidade energética. E também, que a consequência disto, também é copromotora e embaixadora da iniciativa Mulheres na Energia. Não é? Muito bem, portanto, é um bom testemunho e eu começaria por aí, não é? por fazer aqui uma questão que tem a ver um bocado com isso, que é, na sua visão de mulher da energia, ou de mulher da sustentabilidade, não é? Um pouco assim, qual é que acha que é o contributo adicional e diferenciador que as mulheres podem ter ou podem aportar para esta área da energia e, mais especificamente, como é que podemos trazer mais mulheres para a energia ou para esta área da energia? Porque, quer dizer, as comunidades é algo em que a mulher tem um papel já por si muito importante, não é? E reconhecido. A questão é, e na energia, ou seja, e nas comunidades de energia, que é as duas coisas. Muito bem. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, é uma honra poder estar aqui. Então, em relação à parte diferenciadora, não é? Eu defendo muito, obviamente, todas as questões de igualdade de género e não só, mas não gostaria de dizer que é diferenciador, na verdade. Eu acho que nós, mulheres, trabalhamos no setor de energia enquanto profissionais competentes exatamente da mesma forma como homem. Portanto, o que é que se defende aqui, no fundo, é que toda a diversidade é essencial para que haja, na verdade, a evolução, não é? Mas, de facto, temos um problema, quer no que toca à própria engenharia, quer no que toca à energia de uma forma geral, que o facto de ainda termos uma representatividade muito pequena de mulheres no setor. Portanto, os últimos dados que eu tenho é cerca de, portanto, da International Energy Agency, portanto, é cerca de 20% de mulheres. Acredito que sejam muito mais aos dias de hoje, mas ainda há essa desproporção. E, na verdade, há um conjunto de iniciativas que são desenvolvidas e das quais eu faço parte, não é? Desde logo as Mulheres na Energia, que foi uma iniciativa que nós criámos pela Associação Portuguesa de Energia, em que as mulheres que fazem parte do programa Future Energy Leaders Portugal decidiram criar com o objetivo de agregar, não é? Um conjunto de mulheres que, na verdade, têm impacto no setor e que desenvolvem um trabalho muito interessante. E o objetivo é discutir e depois promover também todas essas mulheres e o trabalho que elas desenvolvem. Depois participo também na iniciativa de Women in ESG Portugal, portanto, ambiente social e governança corporativa, em que o objetivo também é nós termos aqui uma lista de mulheres que participam no setor, a divulgar os trabalhos que elas próprias desenvolvem e, portanto, chegar às mais diversas faixas etárias também, para poder aqui levar os mais novos a ficarem estimulados por esse mundo da energia de alguma forma. E depois ainda temos a plataforma da sustentabilidade, portanto, a plataforma Equality Platform for the Energy Sector, que foi criada o ano passado, há 2 anos, não estou em erro, pela Comissária Europeia para a Energia, precisamente para promover a igualdade não só de género, mas nas mais diversas dimensões no próprio setor, e na verdade agrega aqui um conjunto de entidades onde na verdade todas discutem as melhores práticas. O objetivo é ter aqui um conjunto de outputs, precisamente para que em todo o ambiente corporativo, todas as organizações possam implementar um conjunto de estratégias para assegurar. E é muito importante nós termos formalmente essas abordagens, porque, por exemplo, na própria CleanWatt, é um orgulho, não é, dizer que as chefias intermédias, a maioria são mulheres, efetivamente, apesar de muitas vezes nas equipas de inovação, produto, operações, ainda termos mais homens do que mulheres. As chefias intermédias, elas são mulheres, mas isso aconteceu quase que de forma natural. Mas é importante que nós consigamos formalizar
porque de forma natural, se aconteceu isto, o oposto também poderá vir a acontecer, não é? Por acaso, nesse aspecto temos um bocadinho de sorte, mas tentamos trabalhar nestas questões portanto, desta igualdade. E depois, no que toca às próprias comunidades, também é muito importante nós termos toda essa diversidade, não só de género, mas também de idades, portanto, de cultura, precisamente para nós conseguirmos não só tirar partido daquilo que é uma comunidade típica, que é a troca de energia, mas de todas umas outras dinâmicas que nós podemos criar no seio de uma comunidade que pode inclusive ser o desenvolvimento de um novo mercado local relacionado com a energia ou com créditos, ou seja o que for. E, portanto, mais do que assegurar também esta questão da igualdade de género, é mais assegurar que nós temos aqui uma grande diversidade e inclusão de pessoas para permitir que haja criatividade e evolução de alguma forma. Precisamos desse lado para promover mais também esta área, não é? Sim. Bom, passaria agora ao engenheiro Manuel Casquiço. O engenheiro Manuel Casquiço é engenheiro civil, não é? Portanto, também engenheiro, não é da nossa casa, mas pós-graduado em Gestão Estratégica Empresarial, mestrado em Informática e Gestão. Atualmente é o diretor da área de Indústria e Transição Energética, cujas principais funções são a operacionalização dos sistemas de gestão de consumos intensivos de energia, o SGCIE, e implementação de projetos de autoconsumo e comunidades de energia. Portanto, temos aqui a pessoa certa para nos falar destas áreas, bem como também a mitigação da pobreza energética, que é também uma área que acaba por estar, de alguma forma, relacionada. Quando pensamos na ADEN, não é, por vezes as pessoas dizem, qual é aqui a diferença entre a ADEN e a Direção-Geral de Energia e Geologia? O que é que fazem uns ou outros? Até porque a ADEN e a Direção-Geral de Energia elaboraram recentemente um manual digital para o autoconsumo e as comunidades de energia renováveis, que é um excelente documento que eu recomendo que todos estão interessados dentro destas áreas para lerem, que é um excelente documento de apoio. Quais são as diferentes funções que têm ou terão, especialmente aqui na área das comunidades de energia, entre as duas entidades, a ADEN e Direção-Geral de Energia? Boa tarde, agradecer o convite à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para nós estarmos aqui a falar um pouco sobre as comunidades de energia renovável. Dizer que não fui aluno aqui da Universidade, mas tive a oportunidade de fazer aqui o meu curso de perito qualificado com o professor Eduardo Maldonado, há cerca de 15 ou 16 anos, que me permite eu ser perito qualificado. Portanto, foi aqui na Universidade, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e também colaborámos, por exemplo, com o professor Vasco Freitas, também fazer alguns dias. Portanto, o que também foi positivo, também só destacar isso. E já agora também só dar uma nota sobre a questão das mulheres também na energia. Nada, é mais de 50%. Pensei 54% ou 56% já são mulheres. Portanto, já são em maioria na nossa entidade, o que também é de felicitar, só queria dar essa nota. Bem, relativamente então às diferenças entre aquilo que é a Direção-Geral de Energia e a ADEN, obviamente que há aqui diferenças razoáveis, normalmente, e vou dizer isto de uma forma transversal e depois foco naquilo que são as comunidades de energia, no autoconsumo, o papel que a gente tem feito. Normalmente a Direção-Geral tem mais um papel de supervisão e nós, a ADEN, mais um papel operacional, mais um pouco junto das entidades, ou seja, a DIEG normalmente, a Direção-Geral de Energia está um pouco mais assim. No aspecto específico aqui das comunidades de energia renovável, nós tentamos, assim, finalmente foi publicado, quando foi publicado o Decreto-Lei 15 de 2022, que transpôs o Sistema Elétrico Nacional, enfim, fez a modificação do Sistema Elétrico Nacional, veio pela primeira vez incluir a ADEN, tem lá 2 artigos, um especificamente sobre a questão da promoção e apoio aos consumidores, para saber mais um pouco sobre esta informação, e temos também a parte de reporte, ajudar também a Direção-Geral de Energia na parte do reporte de monitorização, ou seja, está previsto que bianualmente se faça um relatório a dizer quais é que são as barreiras e fazer um pouco o relatório da monitorização sobre aquilo que é a implementação do autoconsumo em Portugal, e isso, em princípio, se tudo correr bem, iremos fazer a partir de janeiro do próximo ano, em complemento também com a Direção-Geral. O que é que nós temos feito? A Direção-Geral, como referimos, está na parte do licenciamento de todo este processo, ou seja, recebe toda essa informação, tem o licenciamento. O que acontece é que muitas vezes, quando começou este processo, depois quem tem que fazer a instrução dos processos, fazer toda esta informação, tem dificuldade em saber quais é que são os documentos que necessita de preencher, como é que preenche a informação. Por exemplo, neste caso, no caso do autoconsumo e das comunidades de energia renovável, não existe uma plataforma, as coisas são feitas por e-mail,
Então a primeira coisa que nós achámos que devia ser feita é perceber como é que se faz a instrução do processo, como é que funciona o processo de licenciamento, e nesse sentido foi assim que surgiu o guia, o Manual do Autoconsumo. Esse guia foi feito efetivamente por nós numa primeira base, sempre em conjunto com a Direção-Geral de Energia, porque isto é uma das questões, que é estas entidades, seja a ERS, seja a DGEC, seja a própria Redes, ficam com o know-how, mas muitas vezes o know-how é difícil transmitir esse know-how para o mercado. E é um pouco isso na ADN que a ADN está a colocar, ou seja, tentar fazer aqui um intermédio destas duas entidades e depois fazemos então a ligação à informação e prestar essa informação ao mercado de uma forma mais ágil, que é isso que estamos a fazer. Nós publicámos este guia está disponível nesta parte do licenciamento. Se tudo correr bem, em princípio na próxima semana temos um segundo guia especificamente sobre o autoconsumo individual para instalações até 30 kW, onde explicamos quais são os passos, questões mais técnicas que muitas vezes os consumidores não têm essa noção, não sabem qual é que é a informação. Temos toda essa informação técnica também, como é que se preenche inclusive a plataforma da Direção-Geral, porque até 30 kW a plataforma funciona, para projetos de autoconsumo coletivo e com energia renovável, é que atualmente ainda funciona por e-mail, é necessário preencher um Excel, mas portanto, nós vamos fazer um guia especificamente para isso. Iremos fazer um terceiro guia especificamente também sobre as plataformas necessárias para fazer toda a gestão da questão do autoconsumo. Importa referir que está em consulta pública os atuais regulamentos também, o Regulamento de Relações Comerciais, o Regulamento de Autoconsumo, e a realidade é que estamos a falar de regulamentos que estão mais de 100 páginas, a maior parte das pessoas não consegue ler aquilo, ainda hoje se nós formos verificar a maior parte das pessoas, aqui temos um público, enfim, técnico e um público especializado que certamente olha para aqueles guias e revê-se naquela informação, mas se uma pessoa normal quiser ver os coeficientes de partilha, provavelmente fica confuso como é que aquilo funciona e não sabe como é que aquilo funciona. Portanto, é um pouco por aí que nós nos posicionamos, tentar ajudando a Direção-Geral de Energia, que tem que se focar, obviamente, nos processos de licenciamento, garantir que as instalações são licenciadas e que tudo fica operacional, e nós estamos mais nessa parte da comunicação, garantindo que as pessoas e os promotores possam, digamos, ter conhecimento. Só também para terminar, dizer o que é que nós estamos também a fazer. Muitas vezes as entidades públicas também não têm know-how. Mais uma vez, nós estamos aqui na FEU, tem técnicos e professores, obviamente, que sabem do assunto e que não têm dúvidas sobre como fazer dimensionamento deste tipo de instalações, mas quando vamos para entidades públicas, seja câmaras municipais, há pouco estávamos a falar do local, ir para o local, não têm esse know-how. E a ADN tem essa relação, também porque temos o Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública, também temos essa missão de apoiar. Uma das coisas que nós estamos a tentar fazer é um caderno de encargo geral e um caderno de procedimentos para estas entidades públicas. Estamos, por exemplo, a colaborar com a Évora. A Évora tem um caso muito engraçado, porque tens dificuldades, não é possível instalar os fotovoltaicos no centro da cidade, então o que eles estão a fazer é disponibilizar um local fora da cidade, que foi um antigo aterro, para colocar os painéis. Nós sabemos que muitas vezes queremos utilizar as instalações para não ocupar espaços, não é? Sabemos que temos esse problema também, no enquadramento, mas eles querem fazer isso para depois levar, digamos, energia para o centro da cidade, para aquele centro histórico de Évora, para garantir que, no fundo, que aquelas pessoas que estão, os serviços e os comércios também podem beneficiar. Portanto, também estamos a trabalhar nesse sentido. E também, só para terminar, estamos também a fazer um curso de autoconsumo, ou seja, nós temos a Academia ADN, trabalhamos também ao nível da formação de técnicos, e também fizemos já 2 cursos de autoconsumo individual, porque estamos a aguardar que haja esta maturação destes regulamentos da ERS para podermos avançar para o autoconsumo coletivo e com energia renovável, e até final do ano vamos fazer cursos especializados também nessa área das comunidades de energia renovável. Portanto, é também nessas vertentes que nós estamos a trabalhar, e claro, estamos disponíveis para colaborar em tudo o que for necessário, e todos os promotores que assim tenham dúvidas, sabem que podem contar connosco. Nós temos normalmente rega via aberta, é uma das vantagens que eu penso que há dentro. Este canal aberto, muitas vezes com o mercado, é um canal um pouco mais ágil, que eu penso, não criticando a Direção-Geral de Energia, mas penso que seja um pouco mais ágil, e é esse o objetivo, é mesmo esse o objetivo. E é um pouco por aí que nós estamos neste momento a trabalhar. Muito obrigado, Manuel. Realmente admiro bastante a rapidez e a organização com que vocês respondem, que é um exemplo. O José Vilar é doutorado pela Escola de Engenharia Industrial ICAI, da Universidade de Pontifícia Comilhas, de Madrid, onde foi professor associado com avaliação e investigador. Foi vice-diretor do Instituto de Investigação Tecnológica, um instituto bem conhecido a nível internacional, o IIT. Atualmente, ele está cá entre nós, não é, em Portugal. É investigador sénior do Inesctec, onde é responsável pela área de mercados de eletricidade, faz a modelação de
de mercados, de regulação de mercados, não só os mercados grossistas, mas também mercados locais, que estão até um pouco relacionados também com a questão das comunidades de energia. Trabalha na área das energias renováveis, a sua integração, os recursos distribuídos e na descentralização do sistema elétrico e, claro, comunidades de energia, que é isto que nos traz aqui. Bom, José, tendo em conta esta, digamos, conhecer, estar com um pé do lado de Portugal e um pé do lado de Espanha, não é? A minha questão vai um bocado no sentido de, imagino que conheça, não é, os dois lados, ou seja, isto no fundo as comunidades de energia resultam de uma diretiva europeia e, portanto, a maior parte dos países europeus estão a implementar comunidades de energia, só que cada país implementa um pouco à sua maneira, não é? Tem aqui diferenças bastante significativas e interpretações diferentes. Quais são as diferenças principais que vê entre os modelos implementados aqui em Portugal, os modelos que estão a ser implementados em Espanha e qual é que acha que vai ter mais sucesso ou tem mais potencial para ter mais sucesso? Primeiro, muito obrigado pelo convite, prazer poder estar aqui. Eu conheço melhor a regulação portuguesa, curiosamente, mas temos revisado também a regulação francesa e a regulação espanhola. E, efectivamente, há diferencias, que algumas podem parecer pequenas, mas depois não são tão pequenas. Então, por exemplo, vamos ver, pontos principais. Un dos criterios que é diferente en geral en quase todos os países é o criterio da distancia. Então, o criterio da distancia é unha distancia máxima que ten que cumprir os membros de unha comunidade ou aqueles que autoconsomen, iso non está moito claro, tamén non está moito claro na portuguesa, mas pronto. Há unha distancia que non debe ser superada e iso depende de, por exemplo, en Portugal depende dos niveis de tensión. Por tanto, a medida que o nivel de tensión é maior, se afectan distancias maiores. E, de facto, en Portugal tamén há unha excepción posible á regla das distancias e que a DGEC pode decidir por interese estratégico, de desenvolvemento local, etc., pode decidir que o criterio de proximidade non ten que ser aplicado estrictamente. En España iso non está así, está, eu diría, considerablemente pior, porque, por exemplo, en España comenzou con 500 metros, en Portugal, para a baixa tensión, en Portugal a baixa tensión son 2 km agora, aumentaron até 2 km, mas non falan de outros niveis de tensión. Entón, fica bastante oscuro se esos 2 km se aplican a todos os niveis de tensión, de facto, só falan da baixa tensión, se de facto, e achamos que é así, só están reguladas até agora as comunidades na baixa tensión, o que parece un bocado absurdo porque as comunidades no ámbito industrial eu acho que teñen un potencial moito importante e posiblemente como contributo ao sistema eléctrico moito maior. Entón, por aí é unha das grandes diferencias. Eso da distancia ten impacto noutra coisa que estaba a comentar o noso colega, que claro, se a distancia é algo moito restrictivo, ten dos problemas. Nas cidades con patrimonio histórico non há posibilidade de construir os panéis ou de instalar panéis nos centros históricos. Entón, te tens que afastar, é a única maneira. E se non tens posibilidade de ter algún mecanismo que a distancia é suficiente, que algún mecanismo de excepción que permita ese desenvolvemento, non dá para facer as comunidades. Outro problema tamén é no ámbito rural. No ámbito rural as distancias son moito diferentes do ámbito urbano. Nos estamos en un proxecto que está xa prácticamente aprobado con a EDIA e a FENARREC para desenvolver comunidades no ámbito agrícola e aí estábamos no ámbito da media tensión e os 4 km era moito pouco. Era moito pouco porque buscaban parceiros que eran complementarios e estaban todos afastados de esos 4 km. Por tanto, ese criterio de distancia pode ser moito limitativo, no caso español acho que claramente máis. Está a parte da partilla. A partilla tamén é algo xave. En España, neste momento, vou comenzar por Portugal, que acho que comecei antes por Portugal. En Portugal, eu diría que os mecanismos de partilla son dos máis avanzados. Está a partilla con coeficientes fixos, ou seja, envías un conxunto de coeficientes e iso é aplicado pelo RD. Está a partilla baseada en criterio proporcional ao consumo, ou seja, a enerxía inxectada é partillada proporcionalmente aos que están a consumir con base ao consumo que ten.
mas está tamén os coeficientes dinámicos. E os coeficientes dinámicos ten varias cousas importantes. A primeira é que están aliñados con a última proposta de reforma da Unión Europea, onde se fala explícitamente desos coeficientes de partida dinámicos. Depois é que poden ser enviados depois de ter as medições, ou seja, tú podes fazer as trocas de enerxía depois de ter as medições. E iso libera en grande medida tamén as necesidades de ter compromisos de compra ou de venda con os retailers. Ou seja, dá moita flexibilidade para facer modelos de negocio máis abrangentes, non? E permite, por exemplo, inserir un autoconsumo individual nun autoconsumo colectivo, que iso é algo que a regulación inicial non permitía, e é un bocado absurdo. Imaginemos que eu sou un consumidor, instalo un panel mas que non está detrás do meu medidor e eu quero primeiro substituir a enerxía do meu panel e depois partillar iso con o resto. O mecanismo inicial non daba para fazer iso. Con os coeficientes de partilla dinámicos xa é posible facer. E ten máis ainda unha coisa que é algo que está por desenvolver a unha proposta na última consulta pública da ERSE, que é justamente a partida hierárquica. Que iso nos comentamos iso na consulta pública do decreto anterior, que é justamente para permitir inserir autoconsumos individuais ou colectivos como unha estructura dentro de autoconsumos de maior nivel. E iso eu acho que pode facer, se callar non para o RD, mas para as comunidades unha xestión moito máis simples. No caso español, neste momento, esa parte eu diría que está bastante limitadora. Ten partilla con criterio proporcional, mas é proporcional á potencia instalada, que iso para mí non faz moito sentido, porque proporcional ao consumo, pelo menos estás a maximizar o autoconsumo, que é un objetivo interesante, non? Proporcional á potencia instalada non me parece un criterio moito bo. E depois ten outro tipo de coeficientes que eles chaman dinámicos, mas que non son dinámicos, que son os que nos chamamos fixos, que tamén son enviados no inicio e fican, e non ten máis nada. Eu acho que van ter que adaptar claramente a regulacións e as propostas europeas que están agora. Posiblemente me vou a extender un bocadinho máis, mas es que esta parte ten moita coisa. Estaba a partilla, está o criterio de distancia, e está a xestión do excedente un bocado diferente tamén. En Portugal o excedente é agregado e é a EGAC quen ten que xerir iso. E iso facilita, diría, a vida para as administracións, para o RD, etc., porque só ten un interlocutor, mas tamén ten problemas no sentido en que ese excedente ten que ser gerido con un único agregador ou un único comercializador que compre esa enerxía, non? E o que acontece, e nós estamos a ver iso no proxecto que temos con a Capuat, onde estamos a desenvolver unha plataforma para unha comunidade de enerxía que esperamos sexa licenciada de aquí a non moito tempo, e é que os que son donos das UPACs non queren renunciar a comercializar o seu excedente con o seu contrato de comercialización. Entón, iso é curioso, non esperábamos iso, mas iso leva a problemas justamente para negociar as regras de constitución da comunidade, non? En España iso é diferente, o excedente é atribuído aos produtores, ou seja, o excedente é partillado aos produtores, novamente con base á potencia instalada, que tamén, pronto, se son todos solares, a potencia instalada e a producida pode ser bastante semellante, mas se tens fontes renovables diferentes, a partilla, ou seja, a atribución do excedente, para mí non faz tamén moito sentido, mas facilita que cada productor decida como quere gerar o seu excedente. E eu acho que iso máis ou menos son as diferencias principais. Qual dos dois modelos acha que tem máis potencial? Para mí, claramente, o modelo de Portugal é o máis avanzado, está moito máis aliñado con as propostas europeas. Eu diría que o principal problema non é a regulación, o decreto lei é moito potente, ten moita coisa que desenvolver, o problema é desenvolver iso, ou seja, estamos aínda con a consulta pública da regulamentación diso do lado da ERSE, e o decreto é de janeiro do ano pasado, ou seja, está a demorar bastante, non? E outro problema, mas que iso está a acontecer tamén en outros países, en España, até onde sei eu mesmo,
as barreiras das administrações que estão a actuar com muita lentidão e tem muitas petições. Mas o modelo regulatório de Portugal claramente é mais avançado, se calhar porque nós estivemos aí também nas consultas públicas a insistir. Fico contente com isso. Bom, aqui as questões, as respostas já foram bastante técnicas e já estamos, se calhar, a entrar aqui em algo que... E eu, por isso, se calhar voltava um bocadinho atrás, não é? E pedia-lhe ao Manuel que nos explicasse, assim, o que é, afinal, uma comunidade de energia, não é? Tem estes vários aspectos. Consegue-nos repassar um bocadinho estes vários aspectos para que as pessoas percebam o que é isto da comunidade de energia? Quais são as questões técnicas que estão aqui por trás disto? Sim, bem, no fundo, nós atualmente, eu penso que a maior parte das pessoas já conhece o autoconsumo individual. Portanto, a maior parte que instalar, no fundo, os painéis nas nossas casas, que é isso que nós estamos aqui a falar, e depois, regra geral, portanto, temos para consumo próprio, seja as pessoas, seja as empresas. Quando nós estamos a falar de comunidade de energia, eu gosto sempre de fazer esta diferenciação, porque, regra geral, as pessoas fala-se em comunidade de energia para tudo, não é? E é preciso separar. Portanto, há a comunidade de energia renovável e há o autoconsumo coletivo. Depois, ainda há as comunidades de cidadãos para a energia, portanto, que também existem. E tem a regulação e a regulamentação que também vem introduzir. Basicamente, o que nós estamos aqui a permitir é que pessoas, digamos, com uma determinada distância, com uma vizinhança, com uma proximidade que nós acabámos de referir, possam, no fundo, partilhar energia entre si. Ou seja, eu não preciso ter os meus painéis, portanto, há um vizinho meu que pode ter os painéis, ou um serviço, um supermercado, uma indústria que pode ter painéis, no fundo, e o que eu posso fazer é participar nessa comunidade de energia, posso ser um membro dessa comunidade de energia e posso adquirir essa energia dentro da comunidade. Tem algumas vantagens, ou seja, e tem aqui a vantagem do quê? Da partilha do risco. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas não têm capacidade de investimento inicial para adquirir os seus painéis e fazer o autoconsumo individual, e o que nós estamos aqui a fazer é uma abertura de permitir que pessoas que eventualmente tenham menos capacidade de investimento tenham acesso a energias renováveis. E depois temos também aqui outras vantagens, que nós sabemos, por exemplo, há pouco também estávamos a falar dos edifícios históricos, e podemos também falar de questões arquitetónicas e estruturais, não é? Muitas vezes nós estamos a falar no centro de cidades, há edifícios, e não é só no centro de cidades, há edifícios que não têm capacidade estrutural para receber, digamos, estes painéis ou outras formas de energia. Estamos a falar também que é preciso fazer uma análise. Isso é uma das coisas que nós abordamos do ponto de vista estrutural, não é só a questão de peso, há o vento, há uma questão de coisas que é preciso fazer uma análise. E as comunidades de energia também vêm introduzir essa questão, ou seja, vêm permitir que eu possa fazer a instalação noutro local e beneficiar. Portanto, e há aqui uma partilha do risco, e há também aqui questões técnicas e tecnológicas que vêm também beneficiar. Dar nota também sobre a diretiva dos edifícios, que vai ser, digamos, que está agora em revisão e que vai ser introduzida, que traz também aqui uma obrigatoriedade de instalação. Portanto, atualmente já é necessário instalar painéis solares térmicos, portanto, que a instalação também dos painéis fotovoltaicos no futuro também vai trazer aqui novos desafios e novas aberturas. Ou seja, o que nós estamos aqui a dizer é efetivamente uma mudança daquilo que é o atual modelo de negócio, com uma vantagem de que os consumidores que participem nestas comunidades podem, digamos, comprar energia a preços competitivos. Só queria dar aqui uma nota, antes de passar aqui para os colegas, tem a ver, nós temos um modelo, em Portugal as pessoas têm muita resistência à mudança. Uma das coisas que eu tenho feito, e eu fiz, enfim, trabalho aqui na ADEM, tive a sorte de fazer isso, foi num simulador para mudança de tarifários de eletricidade e gás natural. E uma das situações que nós verificámos, ainda há pouco tempo a ADEM apresentou esse número, 80% das pessoas em Portugal, pura e simplesmente não mudam de comercializador. Ou seja, em alguma parte da sua vida, mudaram do comercializador do último recurso, ou mudaram, enfim, do mercado regulado, mudaram para o mesmo, enfim, da mesma companhia, da mesma empresa, para o mercado liberalizado e ficam ali e não mudam. Portanto, isto só quer dizer, eu não queria introduzir aqui esta nuance, mas queria dizer que as pessoas em Portugal têm muitas vezes a dificuldade de fazer a mudança. Ou seja, há também esse trabalho digamos, de literacia, de explicar que participar numa comunidade de energia renovável tem coisas positivas, porque as pessoas verificam, então, ou seja, se eu for para ali vou pagar metade se calhar do que eu pago, ou outro valor, e o que é que eu preciso fazer mais? Eu não tenho que pagar mais nada, o que é que eu tenho que pagar, qual é o modelo de negócio? É isto que nós também temos de desmistificar um pouco e trabalhar também aqui um pouco, e penso que sejam estas aberturas. E do ponto de vista da comunidade de energia renovável, eu não sei se compliquei aqui um pouco o tema, mas penso que é isto, é dar uma abertura a que outras pessoas que não tenham esse acesso possam também participar nesta transição energética de alguma forma. E penso que é isso. A ideia de comunidade, na verdade. É a comunidade, que nós em Portugal, não é fácil, mas penso que é por aí, é esse o caminho. Okay. Andreia, afinal, o que é que aporta a comunidade para os consumidores? Já vimos que
energia barata, não é? Que toda a gente quer, mas também falou-se aqui da literacia energética, porque o consumidor quer saber cada vez mais sobre energia e como é que vai buscar e tal. Depois há também uma questão do recurso local, não é? Poder comprar eletricidade ao meu vizinho pode ser mais interessante e atrativo do que ir comprar eletricidade a uma empresa que eu não conheço lá longe. E promover esta ideia do comunitarismo. Eu lembro-me, por exemplo, nestas aldeias lá de Trás-os-Montes, o comunitarismo era algo que se fazia sempre, não é? Portanto, foi muito fácil incutir esta ideia de produzir a sua própria eletricidade e vender entre eles, não é? Um bocado ir buscar as escovinhas à horta e ir uns aos outros, ou que aqui fazer isto com eletricidade. O conceito não está lá muito longe disto, não é? E depois outra coisa também que queria questionar será que isto ajuda a resolver a questão da pobreza energética que tanto se fala? Ok, muito bem. Eu acho que na verdade traz múltiplas vantagens e já vou falar de algumas, mas queria fazer 2 comentários em relação às intervenções anteriores, nomeadamente o papel fundamental que a ADEN acaba por ter aqui. Porque a verdade é que a Direção-Geral de Energia e Geologia, tanto preocupada com todas as questões de licenciamento, acaba por ser muito solicitada para dar um conjunto de esclarecimentos e, na verdade, não tem essa capacidade porque não tem recursos e foi super importante ter sido colocada na própria legislação essas competências à própria ADEN, porque realmente é feito aqui um trabalho extraordinário aos mais diversos níveis, ao consumidor individual, mas também a nível de municípios. Já tivemos uma ocasião até em Coimbra, a Câmara Municipal de Coimbra, querer desenvolver uma comunidade de energia e autoconsumo, não ter conhecimento. Nós, obviamente, somos uma empresa que temos conhecimento, mas achamos que deveria ser a ADEN a fazer então este enquadramento inicial e deslocaram-se a Coimbra e fizeram uma sessão de esclarecimento. Portanto, eles têm aqui um papel fundamental e também não só para explicar como é que funciona e fazer toda a componente de literacia energética, mas também explicar o quão é importante, portanto, explicar que benefícios é que existem precisamente para o próprio consumidor. E agradeço ter dito que a legislação portuguesa, que é muitíssimo poderosa e inovadora, eu também concordo, fiz parte do desenvolvimento dela, portanto, eu acho que ela também está extraordinária. Claro que pode ter alguns erros, mas realmente, do ponto de vista administrativo e agora regulatório, é onde nós temos as maiores dificuldades. Mas, essencialmente, o que é que nós temos? As comunidades de energia têm que trazer benefícios económicos, sociais e ambientais para quem participa, portanto, para os seus membros. E empresas como a nossa, que desenvolvem uma atividade económica assente no desenvolvimento de comunidades de energia, têm que ter sempre a consciência que, antes de ter qualquer tipo de lucro financeiro, terá de criar esses benefícios para esses membros destas comunidades. E o que é que isto significa? Significa, sim, as pessoas vão ter que ter acesso à energia barata, as pessoas vão ter que ter acesso à energia limpa e terá que existir aqui toda uma componente social em que uma das questões poderá ser o combate à pobreza energética. E também porque é que entidades como nós acabamos por ser importantes portanto, a criar essas comunidades, não só pelo fator diferenciador que nós temos, que é o software que permite fazer toda uma gestão otimizada de uma comunidade, mas também para nós desbloquearmos todas as barreiras que existem aos dias de hoje, porque a ADEN não pode formar qualquer autoconsumidor deste mundo a instruir um processo da Direção-Geral de Energia. Não, é importante que nós tenhamos entidades que saibam efetivamente fazer isso, que conheçam a regulamentação e que tratem de todo o processo para as pessoas. E no que toca às comunidades de energia, nós podemos ter aqui diversas abordagens e aproveito para explicar o próprio modelo de negócio da CleanWatt, que visa precisamente combater a pobreza energética. Portanto, no fundo, nós fazemos uma análise, vamos ao terreno, não é? Fazemos o dimensionamento, o projeto de engenharia, com base em todo o enquadramento técnico e regulatório. Temos então o software e a plataforma que é devidamente adaptada para fazer a gestão daquela comunidade e depois tentamos encontrar aqui mecanismos financeiros e investidores para que possam investir naquela própria comunidade. E o que é que isso pressupõe? Pressupõe que o membro da comunidade não tenha que fazer qualquer investimento. Portanto, somos nós a fazer o investimento, acabamos por montar a própria comunidade e depois, no decorrer da sua operação, com a partilha de energia, aí sim é que acabamos por rentabilizar e fazer com que haja todo o retorno desse investimento. Sendo certo que o valor da energia que aí é partilhado
terá que ser sempre inferior àquele que existe e que é com base na tarifa normal. Portanto, por norma é à volta de 30% inferior. Portanto, aí nós conseguimos à partida já reduzir significativamente o valor, portanto, a fatura, não é? Minimizamos todas as perdas existentes ao transporte de energia, porque o consumo é feito de uma forma local, a energia que aqui é produzida é limpa e depois acabamos por conseguir aqui também uma coesão territorial muitíssimo interessante, porque temos inclusive um projeto que é o 100 Aldeias, onde na verdade desenvolvemos esses projetos em territórios de baixa densidade, onde fazemos com que a energia, que é a energia por norma, não é? Está longe, em centros eletroprodutores maiores e mais distantes, e portanto conseguimos assegurar que ali há energia a ser produzida localmente, portanto assegurar que aquela população tem acesso aos serviços essenciais de energia, não é? E que ela é feita de uma forma limpa e, portanto, permitimos que neste programa, e essencialmente neste programa dos 100 Aldeias, é permitir que instituições de solidariedade social estejam aqui associadas de alguma forma, é envolver também as famílias economicamente vulneráveis para podermos precisamente conseguir ter energia barata e limpa a circular e combater de alguma forma a pobreza energética. Portanto, este é o fator essencial. E depois há todo o outro que são as abordagens criativas e inovadoras que se vão criando no seio de uma comunidade que não estão propriamente relacionadas com a parte energética, mas que é todo o resto do ambiente comunitário. E obviamente que isto também traz aqui o despertar das pessoas e do consumidor para que ele perceba que vai deixar de ser um consumidor passivo e passa a ser um agente ativo e que no futuro, quando nós tivermos todos os mercados de flexibilidade a funcionar, que também ele pode não só poupar, mas depois ter aqui retorno financeiro pela flexibilidade que vai providenciar ao sistema. Portanto, mas essa aqui já é uma conversa para o futuro. Muito bem. Claramente, quando o negócio é bom para todos, as coisas funcionam. As coisas funcionam. Portanto, que isto venha a funcionar. Sim. José, em termos de engenharia, já vemos aqui alguns aspectos técnicos, não é, que se falaram, mas isto das comunidades de energia anda muito à volta de dois aspectos, não é? Da questão local, que é uma partilha de energia aqui na vizinhança, 2 km, 4 km, dependendo do modelo que temos, e depois também uma repartição instantânea, praticamente, ou seja, o que se vai consumir nestes 15, o que se produz nestes 15 minutos tem que se repartir nestes 15 minutos. Isto tem implicações técnicas. Eu diria que estas duas questões têm muito a ver com, depois, implicações técnicas na gestão do sistema e na implementação de todos os sistemas de software e tudo isso. E aqui a minha questão é, que desenvolvimentos tecnológicos é que são necessários para isto e até ia mais longe. Será que estas duas questões fazem sentido? Do ser local e do ter que ser de 15 em 15 minutos, em termos de engenharia? Sí, no veo a contradición. O primeiro é que ese carácter instantáneo é instantáneo se estás a controlar recursos, mas tú podes fazer a partilla a posteriori, que é justamente o que, ou seja, a partilla é feita a posteriori. Se tú faces unha partilla dinámica, tú no final do día tens as medições e podes decidir a partilla depois, ou seja, non justamente unha das cousas que estamos a propor no diseño de mercados, é un mercado que chamamos un pool post-delivery, que significa justamente fazer ese ajuste, esa casación de mercado de maneira automática no final do día. Non precisas fazer en tempo real. O que ten que fazer os consumidores é publicar os seus custos os membros da comunidade, os seus custos de oportunidade, ou seja, as súas tarifas de venda e de compra, e depois, se estaba a consumir, é unha oferta de venda a ese custo de oportunidade. Mas o RD faz isto de 15 em 15 minutos e não podemos fugir. O RD faz as medições de 15 em 15 minutos, pero tú non tens por que fazer a partilla así, porque a partilla pode ser feita depois. Tú podes decidir depois como queres partillar esa enerxía. O que sí que tens que fazer en tempo real é se tens recursos flexíveis e tens que os controlar. Entón sí que precisas normalmente ter unha janela de tempo deslizante onde tú tens unha estimativa do que vai acontecer, con iso programas o teu recurso flexível e depois ajustas, e iso sí que ten que ser feito con medições, porque o ajuste ten que ser feito no momento. Se tú tens unha batería, tú tens que decidir en cada momento
si queres alterar o programa que tiñas ou non, e un programa feito no día anterior posiblemente non serve porque pois, a realidade ten grande incerteza e variabilidade con relación aos forecasts. Mas é importante ese ponto inicial que si tú non tens recursos flexibles, tú faces a partilla de facto depois. O RD toma as medições cada 15 minutos, mas a partilla é feita no final do día envía as medições. Tú, con eso, a comunidade, supostamente, eu acho que xa está así especificado na consulta pública da ERSE, a comunidade faz a partilla, calcula os coeficientes dinámicos, os envía ao RD e o RD depois xa aplica esos coeficientes para devolver os dados de enerxía xa autoconsumida, excedente, alocada, etc. Ou seja, iso va máis nesa liña. Depois sabía... A questão de ser local. Sí, a questão de ser local. Ou seja, non vexo incompatibilidade con os tempos, non? O problema de ser local ten máis relación con o impacto ou con o contributo que posa ter unha comunidade no resto do sistema, mas non vexo incompatibilidade con iso dos tempos. É mais a questão das perdas, não sei se... Eu posso só dar aqui uma nota sobre este tema, que é sobre a questão do local. Portanto, nós, porque há aqui uma forma há um projeto, por exemplo, que está a decorrer e que se está a pensar a decorrer, que possa ultrapassar isso de alguma forma. Portanto, havia aí uma entidade que queria fazer uma SER a nível nacional. Portanto, queria fazer no fundo, ou seja, queria instalar, por exemplo, painéis em Viseu e depois poder fazer essa troca com o Faro, ou seja, duas unidades tinham com o Faro. E isso é aquilo que foi transmitido, penso que foi, isso não é possível fazer, porque não é o objetivo. Então, o que é que se está a fazer? Fazem, por exemplo, só para dar essa nota aqui, que é está-se a analisar umas ilhas, digamos, que eles chamam as ilhas de energia, onde constituem, isto é um problema do ponto de vista, eventualmente, constituição, enfim, de uma carga burocrática para o fazer, mas a entidade pode o fazer, que é, constitui várias comunidades de energia um pouco mais pequenas, e estas comunidades de energia renovável podem se constituir como agregadores e fazem a transição entre elas. Ora, não era bem isto o objetivo inicialmente, acho eu, da legislação quando ela foi feita, mas atualmente é possível fazer isso assim. Ou seja, imaginemos, eu constituo uma comunidade de energia renovável aqui no Porto, posso constituir uma comunidade de energia renovável eventualmente no outro lado e depois posso vender os excedentes de energia desta forma. Isso está previsto que possa ser feito dessa forma ou está a ser analisado, por exemplo, desta forma. Outra coisa que nós também temos pelo menos, pronto, é assim que há um projeto na Direção-Geral de Energia, não há nenhum caso ainda concreto sobre isso. Outra coisa, por exemplo, e justificando também, por exemplo, o exemplo que nós temos em Évora, que é um dos problemas que temos. Pronto, uma das coisas que era analisada, eu penso, não sei se isso foi verdade ou não, que era a questão de quando se fazia a comunidade de energia renovável, ela tinha que estar ligada ao mesmo posto de transformação para efeitos de gestão da rede. E depois foi dito que eventualmente isso tem que acontecer, penso que ao nível da média tensão. Portanto, há aqui também estas questões desta limitação. Por exemplo, nós na questão de Évora, a produção, portanto, os painéis estão num posto de transformação, mas o posto de transformação que alimenta a cidade é outro posto de transformação. E qual é o problema que nós temos aqui? Que é outro problema que é, se eu não conseguir angariar os meus membros logo no início, eu não consegui fazer atualmente reservas de capacidade. Então nós temos ali um problema, que é o Câmara de Évora, que é como é que eu consigo fazer um concurso e tentar alocar ali uma potência especificamente para aqueles painéis que eu estou a fazer. Ou seja, não sei se me estou a conseguir explicar, mas é, por exemplo, ou seja, eu como não sei quantos membros é que eu vou ter no centro da cidade, eu não sei se os meus PTs depois vão ter disponibilidade de capacidade suficiente para alocar depois a toda aquela potência que eu quero instalar. No entanto, nós temos ali dois postos de transformação e há aqui esta limitação que nós também temos que ver com o RD, ou seja, se é possível eu ligar a um posto de transformação, que depois, por sua vez, vai a outro posto de transformação e ligar ao centro da cidade. São estas questões mais tecnológicas que está também agora aqui a questão que quer ver e que tem que ser analisadas a casa. Será que quer dizer subestação? Há uma subestação e depois há a questão também dos postos de transformação, Sim. que depois tem que ser ligado também ao nível, no caso, do centro da cidade. Só un comentario adicional. O sea, o problema da localidade supostamente está tratado na regulación europea con as comunidades de energía para cidadãos. O problema é que isto ten sido transposto na regulación portuguesa, para mí, erradamente. O sea, non é conforme á directiva europea, porque na directiva europea justamente a idea das comunidades de energía para cidadãos é eliminar o criterio de distancia e justamente no sentido de un agregador ou no sentido de unha virtual power plant ou máis nesa liña.
y aquí non ten sido abordado así. Aquí no final se regula quase igual que unha comunidade de enerxía, por tanto pasa a ser local, que non é, eso que non é o objetivo na regulación europea. Claro, supostamente se teis unha comunidade de enerxía para cidadáns que xa non é local, faría sentido que os descontos de tarifas sexan diferentes, etc. Iso faz todo o sentido. Mas é justamente esa figura a que debería resolver ese problema de localidade, porque as comunidades de enerxía renovável ten os descontos nas tarifas supostamente pelo uso só da rede local, etc. Pronto, iso é controvertido, mas faz sentido. Muito bem. Andrea, eu vou soltar umas perguntas que tinha, mas acho que para cortar aqui um pouco o tempo. Indo para os modelos de negócio. Aqui não tem um modelo de negócio em que é promotora das comunidades, não é? E isto, no fundo, traduz-se depois, que é uma coisa interessante, que é o consumidor acaba por comprar eletricidade ao seu comercializador convencional, que é a eletricidade que chega durante a noite, e quando está a sol recebe eletricidade que vem da comunidade, que é essa eletricidade produzida localmente. Ou seja, na verdade, surge aqui uma coisa que é nova, a história ainda não se apercebeu, mas surge aqui uma coisa que é nova, que é o ter dois fornecimentos, não é? Que não são dois comercializadores, a comunidade é uma coisa diferente, mas que, a nível mesmo da comunidade europeia, as diretivas, há um incentivo até como encontrar essa solução, e agora eu vejo que até nem é muito difícil, que é porque não ter vários comercializadores ao mesmo tempo, não é? Porque na verdade é uma repartição, posso ter uma repartição, o comercializador decide, eu neste momento quero 15 desta, quero 20 daquela, e tal, que é um bocado ao contacto das comunidades. Mas voltando às comunidades, no vosso modelo, na verdade o consumidor recebe duas faturas, não é? Recebe uma fatura da comunidade de energia, que é uma eletricidade mais barata, 30% mais barata, isso, e continua a receber a fatura, que é mais baixa, do lado do seu comercializador. Isto não entra em conflito com as questões da legislação atuais de que tem que ser comercializadores a vender eletricidade? Não, portanto, na verdade não, porque no enquadramento da questão da comunidade de energia acaba por ser quase com um serviço prestado, portanto acaba por não existir essa necessidade, apesar da Cleanwatt ela própria também ter uma comercializadora, caso haja esta necessidade, mas de facto não se verifica, até porque a próprio nível europeu, não é? Portanto, a última diretiva que saiu do mercado elétrico visa precisamente estas questões, que é nós podermos ter agora múltiplos fornecedores, não é? Claro que acaba por ser um bocadinho chato recebermos várias faturas para o mesmo propósito. A questão da mobilidade elétrica também acontece. Pois, a questão da mobilidade elétrica também acontece, mas pronto, claro que seria mais prático termos aqui uma plataforma agregadora e acredito que o futuro também traga estas questões, destas novas dinâmicas. Para além do que foi aqui falado da importância destas questões locais, e foi muito bem referido, e nós vamos ter situações destas, sem dúvida alguma. No nosso caso também já tivemos, até no próprio Living Lab, que é o Cleanwatt Living Lab, na verdade é uma comunidade de energia um bocadinho disruptiva para testar precisamente soluções inovadoras dentro desta comunidade. E nós depois verificamos que dentro desta grande comunidade nós tínhamos várias comunidades. E então, na verdade, vamos ter que fazer essa abordagem, que é ter pequenas comunidades, otimizar a comunidade individual e depois só com aquele excedente, em vez dele ser colocado na rede, quando saturamos aquela comunidade individual, aí sim depois podermos partilhar com a outra, que pode ser via agregador ou PPA, ou seja o que for. Portanto, podemos ter aqui várias abordagens, ou seja, nós vamos ter que conjugar diversas abordagens para poder gerir tudo isto. Mas uma das questões que tem sido muito importante e combinada aqui com os modelos de negócio e que nos faz muita falta e que não ficou na legislação, é nós sabermos qual a capacidade de injeção em determinado ponto, não é? Portanto, ao nível do PT, ao nível da subestação, para percebermos até onde é que nós podemos ir. Porque eu verifico que a própria Cleanwatt desenvolve e cria diversas comunidades e inicia todos os processos de licenciamento que eu não sei se vão esbarrar depois na análise do operador, no sentido de dizer não tem capacidade de encaixe. E este é um trabalho que seria muito fácil de se fazer e de publicar e que trazia aqui uma incerteza muitíssimo inferior para o próprio investidor, que é o nosso caso, que acabamos por
dispensar recursos e tempo para criar aquele projeto com muita vontade que pode ser esbarrado no futuro. Não aconteceu, mas vai acontecer, não tenho dúvida. E, portanto, conseguimos ultrapassar essa questão. No que toca às abordagens do modelo de negócio, portanto, na verdade, acaba por ser muito simples. Portanto, nós fazemos um projeto de financiamento, não é? Fazemos o dimensionamento da solução, verificamos quanto é que custa, quantos membros é que nós necessitamos, chamados off-takers, para poder consumir aquela energia, qual será a tarifa que nós podemos aplicar, e depois apresentamos o projeto a investidores. E temos diversos investidores muitas vezes muito focados em tudo o que são questões de energia limpa, ou mesmo nas abordagens do carbono, não é? Que só apostam mesmo nessas questões de sustentabilidade. E depois temos outras dinâmicas que nós recorremos muitas vezes, que falou logo de início, que é quando nós queremos criar as comunidades que têm um propósito muito mais social. Aí também democratizamos o próprio investimento, e democratizar o investimento é descentralizado, ou seja, não é um investidor, um grande investidor que investe naquela comunidade. Muitas vezes metemos nessas plataformas de crowdfunding em que, na verdade, a própria comunidade daquela zona tem vontade de investir para que aquele projeto se desenvolva. E, portanto, nós temos diversas abordagens. Obviamente que desenvolvemos comunidades em que o promotor, portanto, compra, adquire tudo a 100%. Temos outras que é repartido, e temos outras em que somos nós a 100% e que acabamos por desenvolver o projeto com os investidores ou com estas próprias plataformas. E depois o que se faz, então, é uma análise para chegar a um valor de tarifa. Depois desenvolve-se aqui o tal regulamento interno, não é? Em que os membros, quando se querem associar, já sabem qual é a tarifa praticada por esta banda de energia. Acabamos por ter todos os acertos, porque todos os meses depois o próprio operador de rede acaba por nos enviar todos os dados para que nós possamos então fazer a faturação devidamente acertada pelos diversos membros. E sim, o membro que está na nossa comunidade acaba por também estar associado, portanto, ter um outro comercializador. E se calhar até vamos chegar a um futuro em que o próprio membro acaba por estar em duas comunidades e ter vários comercializadores. Portanto, isto tudo vai acontecer e nós temos que estar preparados, e não tem mal nenhum nisso, não é? Portanto, até é desejável que aconteça. Há toda esta nova dinâmica. Agora, é claro que é uma mudança de paradigma muito radical face ao que nós temos aos dias de hoje, em que o Manuel há bocado estava a dizer que temos uma diversidade de oferta. Aqui, não é? Nos Açores não temos, só temos um, mas aqui temos uma diversidade de oferta, e as pessoas ainda têm ainda acabam por não explorar e perceber qual é o que efetivamente é melhor para o seu consumo. Portanto, daí eu dizer muitas vezes, a questão da literacia energética é extremamente importante, o papel da ADEN e das diversas agências de energia é fundamental para podermos chegar às pessoas e explicar. Há outras soluções para além da que conhece, não é? Aqui há trabalho para nós, para a engenharia, não é? Para encontrar aqui umas soluções técnicas. Curiosamente, eu acho que até a solução é muito mais fácil do que parece. Não é? Mas, Manuel, existe aqui um aspecto que ainda não falamos, que é quando nós temos autoconsumo individual, pomos ali os painéis e estamos a fazer uma grande poupança porque não pagamos a rede, o uso da rede. Não é? E, como nós sabemos, na tarifa, não é? 2/3 é o uso da rede. Não é? Não é propriamente a energia, é o uso da rede. E quando estamos a falar de comunidades, não conseguimos livrar-nos bem disso, não é? Porquê? Porque nós temos que ir buscar eletricidade ao vizinho, portanto temos que a transportar através da rede para chegar até nós. E estão logo em cima de nós para pagarmos essa parte. Neste momento temos uma isenção do CIEG, não é? Que é uma das componentes do custo de acesso à rede, e que é uma componente, curiosamente, se formos analisar o CIEG, a maior parte é para pagar as renováveis, as grandes renováveis, não é, que estão lá. Aqui a questão que eu ponho é o consumidor que tenta encontrar uma solução renovável nos seus telhados, não é? Já está a pagar essa solução porque fez o investimento lá. Será que não deveria ficar isento disso, de pagar essa responsabilidade de pagar as renováveis, das grandes renováveis, e ter essa isenção contínua e garantida? É uma questão complexa que, obviamente, é difícil responder. Isso é uma das propostas, eu recordo-me agora, por exemplo, nós recentemente o CNEC, o 2030 está em revisão, e fizeram comentários. Foi um dos comentários que nós fizemos, foi ver essa isenção. Há pouco o colega falou da questão da isenção de 500 metros em Espanha.
Eu penso que acho que a isenção não pagam acesso às redes, se não me engano, não é? Que 500 metros. Esses são dos níveis de tensão superior. Ok, pronto. Nós aqui efetivamente pagamos. Isso é uma das propostas que fizemos e achamos, obviamente, que se nós queremos democratizar e queremos garantir que há mais acesso e que seja mais competitivo, não deixa de ser uma vantagem. Eu só queria dar nota, por exemplo, se formos comparar agora, e há pouco falou-se aqui das tarifas, as pessoas não fazem essa comparação, essa análise. As tarifas, por exemplo, as tarifas indexadas agora, se alguém quiser fazer uma mudança para tarifas indexadas e conseguir fazer uma análise desses preços, agora são extremamente competitíveis porque também há aqui um conjunto de isenções. Ou seja, esta isenção eu penso que faz todo o sentido, se nós queremos democratizar e se queremos, obviamente, incentivar. No entanto, obviamente, há aqui custos de rede. Nós também temos que verificar que um dos problemas que nós temos agora é a capacidade da rede, não é? A rede não tem capacidade para absorver toda esta energia. Há pouco eu estava a falar daquela questão de Évora, isso é um dos problemas que estávamos há pouco a referir, que é, apesar da redes agora ter libertado informação sobre os postos e sobre as subestações e sobre um conjunto de informação, a verdade é que se nós quisermos saber qual é que é a potência disponível, temos que esperar que haja esse ok do operador de rede. E a verdade é que nós sabemos é que até ao momento há indisponibilidade de rede em alguns dos casos, é preciso fazer um investimento e é preciso também aqui um esforço financeiro que depois, obviamente, isso virá refletido outra vez nas redes. Eu penso que sim, eu penso que é uma das, mais uma vez, referindo aquilo que eu já referi, é uma das propostas que nós fizemos para tentar que no âmbito daquilo que são as comunidades e do autoconsumo coletivo, isso possa ser uma das propostas no âmbito daquilo que é a fiscalidade verde e no âmbito daquilo que é, digamos, um conjunto de incentivos, só que obviamente é difícil. Nós sabemos que a questão da fiscalidade é algo muito específico e que tem que ser analisado caso a caso, mas que, sem dúvida, tem que ser um incentivo, tem que ser prestado. Esperemos que sim. Sim. Até ao momento... Porque essa questão é essencial para a viabilidade dos projetos, não é? Pois. Porque senão deixam de ser viáveis. E mesmo os modelos de negócio não avançam se houver essa ameaça, mesmo a longo prazo, estamos a pensar a 20 anos. Ou seja, deixamos de ter um período de retorno daquilo que nós sabemos de 7 anos, ou 8 anos, ou o que for, e passamos para José, há aqui uma questão também que está neste momento a surgir, a legislação portuguesa já tem contemplada, que é a questão do armazenamento, ou seja, ter baterias nas comunidades, usar as baterias, não é, no fundo, como um mecanismo para armazenamento da energia produzida e depois passá-la para o consumidor. Que oportunidades é que o José vê na tecnologia de armazenamento combinada agora com as comunidades? Sí, eu acho que o armazenamento é esencial e vai ser ainda máis esencial para o sistema. No caso das comunidades, claramente unha maneira, no momento en que sexan suficientemente rentáveis, que eso deben de estar xa aí, non debe de estar como si como xa, non? Claramente é unha ferramenta perfecta para armazenar o excedente e usar ese excedente nas horas onde teis falta de consumo. Nese sentido, o que vai facer claramente é balancear mellor a xeración e o consumo, que justamente para mí é un dos objetivos tamén esenciais das comunidades, ou seja, non é só autoconsumir, é tamén conseguir un balanceamento local moito mellor ajustando a procura e o consumo, e ese balanceamento contribuye ao sistema en xeral. Alén diso, há outras cuestións que se están a levantar tamén, que como as comunidades poden contribuir ao sistema, e as baterías son flexibilidade, pura flexibilidade, e realmente nas comunidades no ámbito local non há grande flexibilidade. Está o armazenamento térmico, que non é flexible, mas e están as baterías, o resto realmente non é moito flexible e non ten moita capacidade. Por tanto, o facto de que as baterías sexan pura flexibilidade, por exemplo, pode ser un contributo claro para a rede local, para ajudar ao RD na operación desa rede. O sea que eu acho que aparecen modelos de negocio mesmo partillados, mesmo de recursos partillados, porque por que non partillar de alguna maneira esa batería con un ORD? O custo de investimento é menor e o ORD usa a batería cando sabe que vai ter problemas, mas o resto do tempo esa batería está a ser aproveitada pela comunidade. Então, eu acho que aí aparecen moitos modelos de negocio interesantes onde as baterías poden ter un papel esencial.
as implicações de ter este armazenamento e mais também de ver a comunidade como uma forma de gerir o balanceamento até entre os consumidores e entre as produções das UPACs e tudo isso. Neste momento, quando temos autoconsumo individual, essas empresas que nos telefonam para vender, né, por vezes até nos recomendam, não ponhas mais do que 2, 3 painéis, porque depois tem excesso e tudo isso. E realmente estamos a ver muitas casas com muito espaço e com 2 painéis, um painel, coisas dessas, que acaba até por se ficar muito mais caro por quilowatt, não é? Estas soluções, armazenamento e a comunidade de energia, não mudam um bocado este paradigma? Ou seja, se eu estiver dentro de uma comunidade e eu puder o meu excedente partilhá-lo na minha comunidade, não é? Já faz sentido eu usar até todo o meu telhado, quando me sobrar, eu meto na comunidade sem nenhum problema. Isto não muda o paradigma de quem está a investir neste momento, dizer, porquê 2? Posso meter 10, não é? E tenho dinheiro para meter 10, vou meter 10. Sí, até un certo límite, sí. Mas aí a regulación nos estivemos justamente a analizar algo relacionado con as capacidades que podes instalar de geración. E non ficaba, ou seja, a regulación, todas as regulacións que nos coñecemos limitan. Ou seja, a geración non pode ser un negocio para unha comunidade, ten que ser para o autoconsumo. Podes ter excedente, é remunerado, mas, por exemplo, no caso español, non podes ter máis ingresos por vender a electricidade que custos tens por consumir. Ou seja, non pode converterse nun negocio. Sí, mas é unha limitación bastante grande, non? Nese sentido, as baterías ten un contributo esencial justamente para almacenar esa enerxía que poderías ter en panéis maiores. Mas, por exemplo, no caso portugués, fica un bocado confuso, porque non fica claro se esas limitacións son ao nivel da comunidade, ao nivel da UPAC, do gerador que está a gerar, há unhas regras que son un bocado confusas e que non sei se serán, acho que na regulamento da ERSE non se fala nada diso, mas que complica perceber ben se tú podes instalar unha UPAC maior pelo facto de que esa enerxía fique localmente, por exemplo, con baterías para depois ser usada en outro momento, ou realmente esa UPAC é ollada máis individualmente, mesmo se está dentro do autoconsumo colectivo. Entón, aí a regulación é un bocado confusa. Para mí o lógico claramente sería que se permitese iso sempre que a rede, obviamente, teña capacidade suficiente para esa enerxía. Claro. Mas debería mudar ese paradigma completamente. Claro. Muito bem. André, uma última questão, não é? Que é a Clinuot desenvolve software, é uma empresa de software de raiz, e esta questão das comunidades de energia é, no fundo, um desafio para a empresa de software, porque necessita um software específico de gestão das comunidades, necessita gerir uma brutalidade de dados, ou seja, o que imaginamos hoje em dia que era o que fazem as redes, que é fazer a medição dos smart meters, mesmo que façam os smart meters todos, agora estamos a falar de muitos mais dados, porque é necessário mandar estes dados repetidos para várias entidades, e portanto é uma brutalidade de informação, não é? E, portanto, gerir tudo isso é algo complexo, necessita novos algoritmos de repartição, é necessário verificar, há um sistema paralelo da repartição que é a comunicação com os consumidores, portanto isto é um desafio para a engenharia, não é? Um desafio... É a parte gira. É a parte gira e que nos interessa. Claro. O que é que nos pode dizer sobre isso? Que oportunidades é que temos aqui, especialmente para a engenharia informática, nesse caso? Sim, as oportunidades são múltiplas, não é? Na verdade, o grande diferenciador da Clinuot não é propriamente fazer dimensionamentos e instalar painéis, não, é realmente o software que desenvolve para poder fazer uma otimização da comunidade. É este aqui o grande propósito. E não só, portanto, não é só da própria UPAC, é da própria bateria que se vai colocar, é do veículo elétrico, é da bomba de calor, é do termoacumulador, portanto, é dos diversos equipamentos energéticos que nós temos disponíveis numa comunidade, e essa é a parte mais fascinante, não é? Podermos ter aqui abordagens multi-objetivo, é podermos ter múltiplas restrições que variam ao longo do tempo, é termos muitas variáveis,
com imensos dados a fluir, com o comportamento humano a surgir também e ter que lidar com tudo isto. Portanto, os desafios são enormes, não só no que toca à própria arquitetura dos sistemas, que isto tem que evoluir de alguma forma, mas também todos os algoritmos que nós temos que desenvolver, que são desafios técnicos e que são desafios regulatórios. E como aqui nós já falámos, que nós temos uma diretiva a nível europeu, mas depois nós vamos para cada um dos países e a plataforma não pode ser replicada exatamente da mesma forma. Portanto, há aqui um esforço de nós termos que configurar e termos que adaptar, portanto, nós temos sempre múltiplos desafios. E para isso, o que é que nós fazemos? Temos o Departamento de Inovação Estratégica, que é precisamente onde eu trabalho, onde, na verdade, criamos diversos projetos de inovação a nível europeu, onde temos vários parceiros estratégicos para nós, que nos permite, na verdade, estar um bocadinho avançados no que toca ao conhecimento do que se está a desenvolver nessas abordagens disruptivas, quer de engenharia, quer de software, quer tecnológicas, para podermos, na verdade, perceber o que é que vai fazer sentido para aquelas que serão as soluções de futuro a implementar nas comunidades. Portanto, nós temos aqui um esforço muito grande, não só da nossa equipa de software que desenvolve produto à data de hoje para entregar as soluções de hoje, mas em paralelo temos outra de investigação e desenvolvimento e de inovação que está constantemente a interagir com novas entidades para desenvolver precisamente estas soluções de futuro, e por isso é que nós temos um CleanWatts Living Lab onde nós testamos, é um laboratório real, vivo, com os colaboradores da CleanWatts, onde usamos as casas deles, com painéis, com baterias, com veículos elétricos, com tudo, para podermos precisamente testar todas essas abordagens e perceber que sentido é que isto faz. E em complemento a isto, criamos o CleanWatts Academy, que é um programa que temos uma estreita cooperação com as universidades, onde os alunos, os investigadores podem utilizar essa plataforma de dados que estão aqui a fluir e desenvolver novos algoritmos e nós podermos testar também e perceber se funciona ou não. E depois há toda uma outra abordagem que não contempla a própria engenharia, mas que nós temos que começar a falar cada vez mais e juntar, que é com as próprias questões das questões sociais, que é toda a parte do engagement, ou seja, como é que eu consigo convencer o consumidor a que ele perceba que isto é importante, como é que eu o integro nestas dinâmicas e como é que eu o mantenho interessado nestas novas dinâmicas, não é? Porque isto não é só engenharia, não é só software, há muito de comportamento humano aqui também envolvido. Isso é o sonho para os nossos estudantes de doutoramento, não é? Que por vezes achamos que estamos aqui a inventar problemas só para fazer uma tese, mas não, afinal podemos aplicar, e temos aqui, não é, casos já onde é que estamos a aplicar isto, não é? Em larga escala e com dados a sério, não é? E com dados a sério. Muito bem. José trabalha num instituto de investigação que está muito ligado a estas áreas. Quais são as áreas de investigação aqui que necessitam ser desenvolvidas ou que estão já a ser desenvolvidas para ser aplicadas em empresas como aqui a CleanWatts? Sí, están a ser desenvolvidas un bocado que tamén estaban aquí a comentar agora, ¿no? Toda a parte, diríamos, técnica de soporte de software, de plataformas, de microservicios integrados nas plataformas, para a xestão de comunidades, para a xestão de arquivos flexíveis, tamén pensando no fornecimento de flexibilidade para fora, que iso é un tema complicado que está en proceso de ser desenvolvido, mas que eu acho esencial, porque as comunidades non deixan de ser un agregador natural e, pronto, ainda moitas son pequenas, mas, por exemplo, comunidades industriais teñen xa máis capacidade de resposta. O facto de aproveitar esa agregación natural para fornecer flexibilidade para fora, pues tamén implica desafíos quer tecnológicos, quer tamén non tanto tecnológicos. Entón, da parte, diríamos, menos tecnológica, mas onde tamén se está a traballar moito, que sería unha parte máis económica, regulatoria, modelos de negocio, etc., coincido con o que estaban aquí a dizer, ou seja, esta parte dos modelos de negocio, do envolvimento dos consumidores finais é esencial. Aí é unha parte onde a engenhería ten que estar da mão, non sei se diz así, da mão con as ciencias sociais. Nós estamos justamente agora nun proxecto europeo onde un dos work package é puramente social e é justamente dedicado a analizar os modelos de negocio que nós sempre ollamos de unha maneira moito técnica
e moito numérica e moito económica, mas que precisan depois dunha parte esencial para envolver aos consumidores que primeiro, non só responden á parte económica, porque a parte económica ás veces que tamén non é unha poupanza tan grande, pelo menos, por exemplo, no ámbito de fornecimento de flexibilidade, no ámbito da comunidade e de partida de enerxía pode haber poupanza algo maior, mas non é só que esos incentivos non son tan grandes, mas que tamén moitas veces non son sensíveis directamente a esa parte, e é preciso tamén gerar ou propor incentivos máis sociais, máis de comunidade, máis desa parte romántica de formar parte do sistema eléctrico e de ter unha capacidade de actuar e de colaborar e de contribuir á operación. Então, por aí, eu acho que há moito traballo por fazer. Nese tipo de modelos de negocio tamén está agora moito a ser investigados modelos cross-sector, ou seja, juntar a parte energética con outros servizos. Por exemplo, o facto de ter unha comunidade de enerxía implica já ter moitos dados, ter moita información que pode ser usada para outras coisas. Mesmo desde coisas tan simples como vigilancia, como saúde, por exemplo, ver se alguma persoa ten algún problema, porque tú tens dados energéticos quase en continuo. O sea, há moitos servicios adicionais que se poden asociar a iso. Tamén a mobilidade, lógicamente, integrar a mobilidade. E, por tanto, é unha área que eu acho que está a ser moito desenvolvida, como digo, alén das áreas máis técnicas. E na parte da regulación, tamén aí, diría que, o sea, ainda há camiño por recorrer, lógicamente. E eu acho que, mesmo se non é exactamente do ámbito das comunidades, mas de alguna maneira tamén está moito ligado, que son a parte dos mercados locais de flexibilidade, e iso há moito traballo, mas para mí ainda moito máis por facer. É algo que ainda está moito pouco maturo, moito pouco desenvolvido e que ten que ser traballado justamente para aproveitar esa flexibilidade que está aí disponível, especialmente nas comunidades que están a agregar já esos recursos. Sim, no fundo há aqui um potencial enorme que está do lado do consumidor, não é, para desenvolver estes novos temas. Manuel, claramente nós no meio académico sabemos muito bem, pelo menos aqui em engenharia, como é que ir buscar estes desafios às empresas, não é? Temos uma ligação muito forte com as empresas, com os institutos também, os institutos com as empresas, mas por vezes existem muitos temas que trabalhamos, até por nossa iniciativa, temas relacionados com as políticas energéticas, políticas públicas, não é? E que nem sempre chegam, digamos, a quem decide ou a quem cria essas políticas. Por vezes dá-nos a sensação de que como é que foi criado isto? Será que não leram a minha tese? Não é? Porque nós lançamos centenas de teses por vezes sobre aqueles assuntos e depois vemos uma legislação e dizemos, como é que é possível? Não é? E como é que nós podíamos agilizar isso para estar mais próximo e servir, também somos uma instituição pública, não é? E servir as instituições públicas que definem as políticas públicas? Sim, nós na ADEN tentamos, obviamente, haver uma aproximação com a meio académica e com as universidades de alguma forma. Neste aspecto, especificamente das comunidades, temos duas candidaturas que fizemos, uma especificamente sobre, portanto, é os Interregs, é um projeto que envolve, digamos, Espanha, Portugal e França, e tentámos também ver as comunidades em vários meios, ou seja, não só no meio urbano, mas também na área industrial e também na parte rural, que abordámos aqui também estamos a colaborar. E temos uma especificamente, isso é um dos desafios que até posso lançar aqui, que é a parte do chamado agrivoltaico, em que fomos, digamos, desafiados de alguma forma para tentar identificar essas oportunidades. E isso foi uma das pesquisas que eu tentei fazer, porque, ou seja, enquanto que se eu for, digamos, pesquisar nas bases de dados científicas do meio, e que há muita informação já sobre comunidades de energia renovável, apesar de, obviamente, a pesquisa é sempre importante, mas já há muitos artigos relativamente recentes sobre comunidades de energia renovável e partilha. A verdade é que quando estou a falar em Portugal, neste caso especificamente, agora do Portugal, portanto, no caso das comunidades é normal e nós conseguimos encontrar exemplos internacionais, mas no caso especificamente, por exemplo, do agrivoltaico, nós sabemos que há aqui questões, digamos, que são intrínsecas do país e que é importante verificar, e aí não encontramos quase informação nenhuma. Ou
seja, foi muito difícil encontrar informação. Eu penso que até posso me ter deparado com uma tese de mestrado, efetivamente, acho que aqui da FEUP, mas posso estar enganado. Mas encontramos muito pouca informação. O único artigo que encontramos foi até uma discussão da Universidade de Aveiro e com quem entramos em contacto. E estamos a tentar ver se é possível fazer algum estudo nesse sentido. Vamos ter uma reunião também com uma empresa do setor para identificar em Espanha, porque sabemos que há informação em Espanha sobre essa área. Portanto, e a ideia é nós também verificarmos algumas instalações. Portanto, isso é um dos aspectos que há aqui claramente uma oportunidade para tentarmos fazer algo nesse sentido também. A ADN também no passado já fez e às vezes vai fazendo alguns estudos, alguns lançamentos de estudos, já fizemos um estudo sobre armazenamento de energia e é algo que nós vamos fazer com essa frequência e estamos sempre disponíveis para colaborar. Às vezes não é fácil por causa da questão, enfim, também das questões de financiamento, não é? Obviamente que o trabalho tem que ser pago de alguma forma, tem que haver aqui alguma colaboração e nesse sentido as coisas por vezes podem se tornar mais complicadas. Mas, por exemplo, destaco estes projetos que eu referi e a questão do agrivoltaico, nós estamos disponíveis e se por acaso se aqui a Universidade da Faculdade de Engenharia e a Universidade do Porto também tem algo nesse setor, também estamos disponíveis para colaborar porque há aqui algum interesse também nessa matéria. Portanto, e é algo que eu queria destacar, esta abertura permanente em questões de políticas públicas. Eu sei que, por exemplo, no caso do PNEC especificamente, há algumas universidades ligadas e estão sempre disponíveis para ouvir também essa consulta pública. Mas não deixa de ser interessante aquilo que referiu, que esta proximidade tem que existir, obviamente, entre o meio académico e estas decisões das políticas públicas é importantíssimo, claro. O meu sonho era poder chegar ao site da ADEM e ter lá uma lista dos desafios do país para os próximos anos. Eu sei, André, quer dar aqui uma nota, mas isso depende única e exclusivamente aqui da ADN, ou seja, mesmo a questão por exemplo, do próprio PNEC 2030, nós a ADN contribuímos na medida que outras entidades contribuem, que a Faculdade de Engenharia contribui, mas, por exemplo, quem está a reunir essa informação é a EGEC. É a EGEC que faz isso, colabora, por exemplo, com o censo da Universidade Nova, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, sei que também reunirá alguma informação, mas, por exemplo, nesse caso especificamente é a EGEC. E é a EGEC que depois reúne e faz, penso eu, depois essa informação. Ou seja, nós aqui estamos limitados de alguma forma. Quando temos alguma iniciativa que seja, por exemplo, canalizada especificamente, depois a André depois poderá corroborar o que eu estou a corroborar e referir a outras oportunidades. Neste aspecto específico, nós tivemos uma reunião com o Ministério da Agricultura que eu sei que tem umas diretrizes e vai lançar umas diretrizes sobre o assunto, mas a verdade é que não temos base, não há informação e nós sabemos que, por exemplo, que afeta as culturas, a ideia é que não ocupar espaços de terrenos vazios, nem as próprias instalações a poder ocupar os terrenos, e essa nós não temos informação para que se possa dizer sim ou se não, a erosão dos solos, toda essa informação. Nós sabemos que pode não ser especificamente aqui na FEUP, mas por exemplo, é uma das áreas em que nós estamos a trabalhar e gostaríamos de ter mais informação em que não temos informação e estamos a ver como é que podemos obter informação, portanto, é um dos projetos que estamos a colaborar. E depois, paralelamente, é nessas três áreas que eu disse também, em meio rural, em meio industrial, porque neste momento ainda não há dados, nós quisemos ter dados de comunidades que eu tenha conhecimento, nós especificamente, não, que eu conheço em Portugal, não há muita informação. Sim. Muito bem, está lançado o desafio, já vou montar uma tese para isso. Se souber, estamos disponíveis, perfeitamente. Queria só acrescentar uma questão em relação a como é que se contribui, não é? A verdade é que não se pode bombardear uma Secretaria de Estado com teses, não é? Portanto, portanto, a forma que se comunica, e nós gostamos muito de comunicar de forma técnica, não é possível com os políticos, porque nós temos que perceber que muitas vezes as pessoas não são da área, e nesse caso específico, o anterior secretário de Estado percebia muito do assunto, efetivamente. Neste momento não temos uma secretária de Estado que seja da área, claro que temos adjuntos, mas muitas vezes eu verifiquei, inclusive no processo de consulta pública do setor elétrico, autênticas teses que enviavam e era muito difícil de gerir, portanto não dá. Tem que ser muito objetivo no que se pretende efetivamente transmitir e sugerir e justificar e explicar de forma clara. E quando assim é muito mais fácil para quem está do outro lado desenvolver esse tipo de documentos que são diplomas densos e muito difíceis, que exigem uma conjugação de conhecimento, de efetivamente perceber o problema, perceber a sugestão e encontrar rapidamente a solução. E acho que nestas questões se deve efetivamente ir diretamente à fonte. Acho que os secretários de Estado e os ministros estão lá precisamente para nos receber e temos todo o direito de querer marcar uma reunião com eles e explicar efetivamente um conjunto de aspectos que são importantes para o país e, se for por bem, obviamente, que acredito, não é? Que estão seguramente receptivos a receber esta informação e é muito mais eficaz do que seja através de uma ADN ou de uma DGEC, porque
fazem um excelente trabalho, mas não vão diretamente à fonte, não é? Posso fazer aqui uma coisa, que eu penso que é útil. Nós promovemos há 2 anos um estudo sobre o armazenamento de energia. Não sei se a Andréia estava na altura. Foi desenvolvido pela Universidade de Lisboa, teve envolvimento técnico, e agora penso que o Governo vai querer lançar um plano para o armazenamento de energia. Portanto, nós, para a semana, já fizemos a apresentação ao anterior Secretário de Estado e o professor Paulo Ferrão, do técnico, vai fazer essa apresentação para a semana novamente. Portanto, lá está aqui uma das ligações que nós fizemos e, claramente, eu penso que é o que a Andréia fez. Portanto, nós demos o estudo, está disponível no site do Observatório de Energia, posso depois partilhar com o professor se quiser. Vai ser apresentado por alguém que conheça da área para tentar um pouco explicar, se calhar em conceitos um pouco mais simples, o processo. Mas, por exemplo, isto lá está uma das colaborações que foi feita. Eu penso que nós, ao nível do Observatório no futuro, podemos fazer algo deste género, e isso está em cima da mesa também, fazer estudos. A verba nunca é muito elevada, neste caso específico também não era muito elevada, mas foi feita pela Universidade de Lisboa. Houve na altura fez um concurso, um convite a diferentes entidades. Eu penso que a própria FEUP é capaz de ter sido convidada na altura. Mas pronto, isto é uma das coisas que vamos fazer e em princípio o estudo vai ser apresentado novamente para a semana para tentar dar origem ao tal plano de armazenamento de energia que se pensa que se quer fazer para Portugal também, em breve, e é um dos exemplos de colaboração e estamos disponíveis, tudo o que for necessário. Olha, nós do nosso lado estamos disponíveis e depois podemos ver como é que podemos consertar essa apresentação. É excelente. Mais uma vez, o negócio faz se se dos dois lados estiverem interessados. Eu gostava de abrir agora só uns minutos a questões da assistência. Sim, por favor. Boa tarde a todos. Sou aqui docente na área de ciência cultural e a minha pergunta era completamente se destas comunidades estão a ser desenvolvidas já alguma experiência sobre a utilização de microprodução a partir de hidroeletricidade nestas comunidades. Até porque há um campo potencial de aplicação em Portugal de milhares de unidades potenciais. A segunda pergunta, qual é que é o valor do que está a ser produzido, vendido, o quilowatt nestas comunidades? Porque estas pequenas escalas, as questões económicas são dramáticas. Uma produção de 30 kW, muito otimamente pensada, se tiver uma região de ano equivalente de 8 meses, o que seria rica. Estamos a falar de uma produção que não chega a 20 mil euros. Se a empresa tiver um único funcionário que seja pago miseravelmente como ordenado mínimo, que é miserável, não é aceitável, vamos lá divulgar isso, só isto custa 13 mil euros. Portanto, a questão é preciso puxar este fio nesta meada. E no caso das hídricas, por exemplo, pergunto-se há alguma experiência nesta área, porque há milhares de moinhos, há milhares de instalações antigas, há milhares de açudes em Portugal existentes. E se no vosso trabalho, e que uma das coisas que estava anunciada, era a questão da legislação, será que é possível caminharmos para qualquer coisa que permita que o Estado encare estas instalações como efeito de escala? O que eu quero dizer? Se eu quiser fazer uma grande hídrica, tenho um procedimento legal, pesado, de projeto, de legislação, de direitos, isto de impacto ambiental, a nossa própria contratação como engenheiros, é evidente. Mas se eu chegar com a remodelação de um pequeno moinho, o Estado encara exatamente com a mesma perspectiva e, portanto, isto é perfeitamente incomportável. Genericamente, a minha duas questões. O valor que estamos aqui a falar, como conseguem, digamos, produzir e o valor como se consegue vender, e se há alguma experiência neste momento na área destas comunidades, porque tenho sido solicitado para pensar nisso, na área das mini-hídricas e das micro-hídricas, mas eu tenho normalmente gasto as primeiras 2 horas a desmoralizar as pessoas, porque não entendo que vai ser uma coisa muito fácil, porque ninguém nos garante que ao fim de 8, 10 anos conseguimos ter alguma coisa. Obrigado pela questão. É assim, em termos daquilo que é licenciamentos, penso que é o mais fácil de referir a ideia. Bom, eu há pouco falei aqui dos números, eu não queria apresentar aqui números, apesar de nós termos, são números da Direção-Geral de Energia e Geologia. A indicação que eu tenho é que, mas pronto, sobre as instalações certificadas, que eu penso que é isso que tem que ter dados, portanto, aquelas instalações certificadas que já estão em funcionamento, têm dados. Que eu saiba, só existe uma comunidade de energia renovável, é a única, e é a fotovoltaica. E só existem 5 autoconsumos coletivos, e são fotovoltaicos. Portanto, não há informação sobre hídricas. Nós já tivemos o contacto, eu penso que não se calhar, eu peço desculpa se calhar trabalhou neste sentido,
Nós fomos contactados pelo colega da paisagem protegida do Sousa. Exatamente. Ok, pronto. Pronto. Ele apresentou-nos lá o caso e foi-nos lá apresentar o caso. E nós verificámos e mostrámos, obviamente, a abertura para falar, inclusive com a Direção-Geral de Energia e Geologia, sobre o processo de licenciamento. E na altura o processo parecia promissor. Os dados que foram apresentados eram bastante promissores. O seu professor também trabalhou com esses dados. Não havia qualquer problema. Nós, na altura, até inclusive dissemos que iria haver um aviso especificamente para comunidades de energia renovável e autoconsumo coletivo. E na altura aquilo que nos foi transmitido, só desse caso específico, é o único caso que eu conheço. Eu penso que eram 6 ou 7 moinhos, e eu penso que eram apenas dois que eram, ou eram só 2 particulares. Eu sei que não eram todos, por exemplo, da parte pública. Havia partes privadas, havia públicos. E havia ali uma questão muito importante que nós fizemos aquela questão e na altura o colega não nos soube responder. Por exemplo, uma questão tão simples era aquela questão de distâncias é que estamos aqui a falar. Onde é que nós temos aqui a vizinhança? Quem é que vai consumir essa energia? Onde é que nós vamos injetar coisas na rede? E isto tem sido também, e é preciso dizer isto, uma das dúvidas dos grandes problemas que a Direção-Geral de Energia e Geologia tem. Porque quando os projetos lá chegam, estão mal instruídos. A informação está mal instruída, as pessoas não têm informação. Eu não estou a dizer que aqui não haja informação. Mas na altura o colega não tinha muita informação. Portanto, e nós dissemos, olha, é preciso reunir esta informação e havia esta possibilidade. Por exemplo, no caso específico da administração pública, o aviso paga a 100%. Estamos a falar de pagar a 100%. Era perfeitamente viável fazer este tipo de instalação. Não havia qualquer problema com isso. Portanto, ou seja, o que nós queremos dizer é, há aqui uma grande abertura. Lá está, há aqui também uma relação entre o meio académico e se o professor tiver essa informação, eu acho que nos pode transmitir, e eu mostro aqui já a minha disponibilidade, eu não quero dizer, porque foi o que a André disse, nós, à dentro, podemos depois fazer chegar isto ao assessor, aos adjuntos, se houver essa abertura, essa oportunidade que mostre a eficiência deste tipo de equipamentos, para que haja esta abertura. Por exemplo, inclusive é neste aviso que eu posso dizer, portanto, nós, à dentro, trabalhámos neste aviso do autoconsumo e das comunidades de energia renovável, estamos à espera, portanto, nós já fizemos o nosso trabalho, ajudámos a lançar o aviso e a fazer tudo, o processo depois barra nos problemas que, enfim, que já abordámos aqui outra vez, não vale a pena estar aqui outra vez a bater no seguinte, como se vai dizer. Não só no licenciamento, mas também no processo de avaliação, o próprio fundamental da avaliação. Há essa abertura, eu quero acreditar que vai haver um novo aviso para isto, portanto, ou seja, para comunidades de energia renovável e autoconsumo, aquilo que eu lanço esse desafio é trabalhar ativamente nessa forma, eu posso dar aqui o meu contacto, estamos disponíveis para reunir, se achar pertinente, nós vamos à paisagem protegida do seu superior, vamos lá aos moinhos, vamos ver, e ajudamos em tudo o que for necessário nesta fase para garantir que haja essa disponibilidade. Ou seja, eu não sei quais é as distâncias, porque na altura não me souberam dizer isso. Isto é um ponto. Mas na altura eu vi a eficiência das turbinas que nos mostraram e realmente a produção era bastante aceitável e tinha alguma dimensão. Eu não sei se respondi diretamente à questão, mas o que eu queria dizer é que há aqui uma abertura para isso. Qual é o custo que hoje o custo. Ok, pronto. Ok. Sobre o custo, é assim, nós à dentro temos alguma informação. Eu penso que é um pouco complicado para nós, posso apresentar aqui um valor, mas eu não sei se a Andréia se quer abordar aqui esta temática. Nós estamos a limitar, e por exemplo no concurso que vai ser feito, eu não quero estar aqui a apresentar os valores, mas ainda há pouco falei, nós vamos estar num evento no domingo, no domingo às 6 da tarde, em Pombal. É uma comunidade de energia renovável, está a fazer o licenciamento, está a aguardar por uma decisão também da Direção-Geral de Energia e Geologia. Aquilo que nos foi transmitido, eu penso que posso dizer este valor porque eu acho que eu vou apresentar o valor público. Estamos a falar de um valor, eu acho que é 8 cêntimos por quilowatts. Neste caso específico, e penso que fico por aqui porque isto pode variar de caso a caso, há modelos de negócio que são diferentes, e eu penso que o outro pode falar, mas este é o valor que nos estão a transmitir. Eu tenho aqui outro valor, eu depois posso explicar aqui em privado outra situação que nós temos, em que nós estamos a limitar num concurso público outro tipo de valor, mas há aqui que também ter aqui uma nuance que tem a ver com o seguinte, que é, nós estamos a falar, por exemplo, se houver investimento por parte destas entidades, como é o caso da Clean Water, estamos a falar se calhar de investimentos, e estamos a falar, por exemplo, de contratos de 25 anos. É complicado também limitar aqui alguns valores, mesmo que estejam depois indexados ao preço dos consumidores. Portanto, há aqui também limitações que é preciso também ter aqui em cima da hora. Mas este valor eu posso te apresentar porque foi dito ainda há pouco tempo. Há pouco tempo, há uma hora. Ok? E vamos apresentar no domingo. Vão apresentar essa comunidade. Em Pombal é a comunidade de energia renovável da ilha. Ok? Se quiser saber informação. Esse valor depende da tecnologia, não é? Quer dizer, fotovoltaico. Falei fotovoltaico. Falei fotovoltaico. Está a falar 5 vezes mais. Eu falei fotovoltaico, exatamente. Uma pergunta, peço desculpa, ali estava, fez uma pergunta. Já respondeu um pouco a pergunta que eu tinha. As comunidades de energia não são só fotovoltaico, podem ser complementadas por
por eólica Sim. ou por hídrica, mudar. Sim. A questão da mulher, na ligação às diferentes comunidades que pode existir, e a lei da legislação prevê, não iremos perder o valor. As comunidades locais, ao ter autoconsumo, praticamente autoconsumo, não têm as perdas de transporte, mas ao ligar as comunidades, depois já vamos ter as perdas de transporte. Portanto, isso perde um pouco o valor acrescentado das comunidades. Em relação à questão muito simples, que é qual é o mínimo de pessoas ou de consumidores para uma comunidade de energia, qual é o máximo para que nós podamos balizar e termos essa informação mais concreta. Portanto, posso tentar responder. Portanto, em relação ao mínimo e máximo de consumidores, nós, no nosso caso, tentamos verificar pelo menos 500 metros quadrados de telhado para que se torne minimamente viável, porque estamos muito mais focados no fotovoltaico. E depois tentamos verificar o número, obviamente, de consumidores que acabamos por ter ali à volta. Mas, tipicamente, eu acho que nós temos comunidades entre os, com mínimo de 5, se não estou em erro, e depois tudo depende, então, da dimensão da própria solução. Mas antes desta fez uma questão que eu agora tive um bloqueio e esqueci-me que eu queria... Custos de transporte na rede de transporte. Exato. Então, realmente não faz qualquer sentido ir para essa abordagem, não é? As comunidades de energia foram criadas precisamente para esta lógica local. Então, devemos, obviamente, respeitar, não é? E tentar otimizar sempre todo o autoconsumo. Só poderá fazer sentido naquelas circunstâncias em que nós temos uma entidade que realmente tem interesse em fazer múltiplas comunidades e que de alguma forma quer tê-las conectadas, não é? Mas essas trocas entre elas devem ser minimizadas a todo o custo, até porque há custos de transporte aqui inerentes e eu nesse aspecto discordo automaticamente que haja aqui isenção de CIEGs nestas circunstâncias, portanto, dentro da comunidade sim, fora da comunidade não, precisamente para minimizar. Mas só queria dar aqui uma nota relativamente, peço só desculpa, que é, há pouquinho falou-se aqui de bocado da questão do licenciamento e realmente, efetivamente, eu penso que é isso que há pouquinho também estava a falar, da questão de qual é que é a potência que eu posso, portanto, se eu submeter um projeto, qual é que é a potência que a DGEG eventualmente aprova ou fala com a redes e se eu tiver também o armazenamento, como é que funciona. Portanto, nós aquilo que temos estado a transmitir, eu penso que isso também limita aqui um bocado, não é? Porque aquilo que a Direção-Geral de Energia está a limitar, e pronto, podem corrigir se houver aqui alguma alteração, mas a ideia que nós temos é que eles limitam aquilo ao consumo dos membros que se apresentam no membro do licenciamento, ou seja, a ideia é minimizar os excedentes ao máximo. Sim. No caso, se apresentar o armazenamento de energia, perfeitamente, eu posso estar aqui enganado, mas a DGEG vai autorizar, porque desde que esse entre no momento do licenciamento não haja um problema, porque ele vai contar também como um consumo. Portanto, isso também está limitado, ou seja, esta questão dos excedentes, a ideia é minimizar ao máximo a questão dos excedentes que possa existir. A dúvida que eu estaba a levantar no inicio era máis que na regulación non fica claro se a limitación se aplica só ao PAC máis lógico e era a nosa interpretación justamente era que estabas a dizer que efectivamente o lógico é limitar no sentido do autoconsumo colectivo e limitar os excedentes de unha maneira razoável. O meu comentário era apenas para desenvolver um ponto que o Manuel focou na intervenção dele e que me parece que é crucial para toda esta discussão, que é o custo do transporte. Porque, reparem, eu quando olho para a minha fatura de energia, eu vejo lá que tanto estou a consumir energia de uma barragem como estou a consumir energia de uma central nuclear em França. Ora, o custo de transporte de energia, a parcela da minha fatura que tem a ver com o transporte, é o mesmo, quer eu esteja a trazer a minha energia desde uma central atómica em França, ou se estiver a transportar energia para o outro lado da rua. Portanto, numa comunidade local. Ou seja, fazendo uma analogia provocatória com o sistema ferroviário, era o mesmo que um bilhete de comboio para Paris custasse exatamente a mesma coisa que um bilhete para o próximo apiadeiro. Não seria justo e, sobretudo, a minha pergunta é se não estamos a dar um sinal errado ao mercado quando lhes dizemos transportar a energia a 2.000 km de distância tem exatamente o mesmo custo que transportar a energia para o outro lado da rua. Portanto, obviamente que nos comboios eu tenho um revisor que está a ver onde é que a pessoa entra, onde é que a pessoa sai,
coisa que nas redes elétricas não existe, mas eu acho que isto é uma argumentação muito forte a favor de uma tarifa de transporte completamente diferente para a utilização por parte das comunidades locais. Porque se nas comunidades locais eu estou limitado por lei a 2 km, eu estou a fazer uma utilização da rede muitíssimo mais baixa do que qualquer outra. Portanto, deveria haver um incentivo positivo nesse sentido que recompensasse o facto de eu estar a produzir ao pé do sítio onde estou a consumir, que neste momento não existe porque pagam mesmo, qualquer que seja a distância. Bem, eu penso que respondeu à questão, mas pode responder perfeitamente. E a dizer que o problema das tarifas de rede é uma coisa bastante complexa. Ou seja, no inicio non é posible dizer a enerxía qual é o camiño que está a seguir normalmente. É posible fazer cálculos, etc., mas no final son regras que non son realistas e que non están a refletir realmente o uso da rede. Por tanto, é moito difícil definir os mecanismos de tarifas no sentido que estabas a falar. Evidentemente, en teoría non sería o mesmo ter a enerxía que ven de Francia, mas iso son acordos comerciais no final. A enerxía non está a chegar de Francia, é puramente comercial, non? E cando falamos das tarifas de autoconsumo tamén é algo así. É comercial e é certo que se tú tens a xeración e o consumo perto, iso en geral, e non sempre acontece, mas en geral ten beneficios. Mas tamén non é certo que só estejas a usar esa rede, ou seja, é moito máis complexo que iso. E como é un problema moito complexo, no final é preciso simplificar. E é por iso que as tarifas son máis, mesmo se son complexas, mas é máis simples que iso. Entón, non é un problema de fácil solución. Professor Silva Matos, sobre essa questão, obviamente não conseguimos dizer qual é o eletrão que vai para cada consumidor, porque temos trânsitos de potência, mas leva-nos a pensar aqui na perspectiva, a gente pensa sempre na perspectiva de tarifa da rede, na perspectiva que o consumidor a pagar, não é? E se o consumidor paga a eletricidade que vem de mais longe, ou paga a eletricidade que vem de mais perto. Mas na verdade existe aqui um outro lado que nunca foi olhado, que é, será que a produção devia pagar a tarifa? Não é? Porque quando vem de longe, na verdade deveria ser aquela produção a pagar tarifa, não é? Vamos comparar, por exemplo, grande produção fotovoltaica. Não lançamos esta questão porque depois não houve tempo, mas a relação entre o que é melhor? É comunidades com pequena produção junto do consumo, e quando temos pequena produção junto do consumo, na nossa casa estamos a reduzir perdas em todo o lado, e isso podemos fazê-lo, já tem modelos para análise de sensibilidade, que consegue ver qual é a redução de perdas que temos com o consumidor em determinado sítio, não é? E isso traz uma vantagem enorme para o sistema. Estamos aqui a falar de uma redução de perdas de 15% quando estamos em autoconsumo. Ou a alternativa, que se parece estar a promover mais do que o autoconsumo, que é uma grande central no Alentejo, onde tenho que trazer a eletricidade lá de longe, tenho que, para além do investimento, porque tenho que construir uma rede porque não existe rede, é necessário reforçá-la para trazer aquela eletricidade até nós, tem aqueles impactos todos que as pessoas começam a sentir, vai escalando, mas começa-se a sentir, não é? O que é melhor, não é? Tecnicamente, claramente, é o autoconsumo. E às vezes a questão é ok, mas porquê é que não há mais incentivo prioritário ao autoconsumo relativamente à produção? Mas voltando à questão anterior, que é, será que a produção não devia pagar também tarifa? Que era, se está longe, que paguem eles trazer a eletricidade até aos centros de consumo, não é? Mas isso no final é o consumidor quem vai pagar. Pois, esse é que é o problema. Portanto, e aqui vou deixar uma mensagem para todos. Podem dar as voltas que derem, mas faz sentido. Mas é sempre o consumidor que vai pagar tudo, porque só há uma entidade, não é, que sustenta todo o sistema, é o consumidor. Mas faz sentido uma coisa, e é, se são diferenciadas geograficamente, sí podería fazer sentido, porque mesmo se o consumidor no final quien paga, iso pode dar o sinal certo de onde é preciso máis xeración e onde non é preciso. O sea, que mesmo así, esa diferenciación, ese sinal é importante. Mas no final somos nós a pagar todo. Iso. Uma questão que é, as comunidades de energia são um passo grande, Portugal está na vanguarda,
não sei se a Cleanwater ou outras empresas, ou mesmo a ADN, se prevê que no futuro também haja comunidades de produção centralizada de frio e calor, uma forma de minimizar os custos e consumir localmente será, em vez de estarmos cada um a produzir o seu calor, o seu frio, com os ar-condicionados, conseguir fazer essa poupança com produção centralizada de frio e calor. Não sei se está previsto, se as comunidades de energia também podem atuar nessa área. Pode também não Sim, não, quer dizer que, no fundo, a nível europeu e a nível de alguns projetos europeus, já temos vindo a trabalhar precisamente nestas temáticas, e uma das que queremos ver se avançamos rapidamente é mesmo com a própria questão do hidrogénio na lógica das comunidades. Eu acho que as comunidades agora vão abrir, no fundo, aqui um caminho muito grande para se explorar nestas diversas dimensões. E, portanto, a minha resposta é sim, claro que sim. O que pasa é que aquí non há redes públicas de calor. Sí, é a diferencia, o sea, diferencia. a partilla de calor ou do que sexa, faz sentido regular si há unha rede pública onde estás a usar esa rede, ¿no? No caso do calor aquí non há. Nos países do norte, sí. Só temos uma, não é? Temos os meios. Da Lima Espaço, não? Mas non é algo habitual. Aqui no Porto. Mas, É Expo e Oeiras. Sim, mas depois está a misturar. disparar. Mas depois na lógica de parques industriais e afins, todas essas sí, questões. mas misturar ese tipo de commodities no mesmo entorno faz todo sentido. Sim. Uma última pergunta. Curta, que eu saiba, hoje não é feita qualquer distinção entre a colocabilidade da energia. E se da vossa experiência e da vossa especial ligação com aquilo que é o Estado, se pensará em abrir um campo para valorizar a colocação de potência, a garantia de potência, em contraposição à simples entre aspas, produção de energia. Ora, isto é extremamente importante para a ideia do armazenamento, que no caso da hídrica pode ser dramático e pode ser a grande solução da hídrica, porque eu consigo armazenar energia a esta escala. Não estamos a falar das grandes albufeiras, mas de uma produção descentralizada, eventualmente um pump storage descentralizado. A questão é, se do vosso especial relacionamento e experiência, se acham que há alguma abertura para se vir a ter uma diferença deste valor de... É algo que se reclama desde o ambiente máis técnico, é algo que se reclama a tempo, e é que a garantía de potencia ten que considerar todas as fontes no seu contributo a esa garantía de potencia. E ese contributo, lógicamente, se tú tens unha renovável moito variável, será menor, mas ten un contributo. Se, alén diso, tens un sistema híbrido de xuntas con armazenamento, o contributo pode ser moito maior. E iso é algo que se reclama a tempo. Eu acho que non está a ser realmente considerado aínda. O armazenamento, sí, de maneira isolada, non? Mas... Nas comunidades? Nas comunidades? Non, estou a falar en geral, non tanto nas comunidades. O sea, a garantía de potencia normalmente se consideran, para o cálculo se consideran todo, mas as renováveis estatísticamente, mas non se ve como un contributo realmente ao sistema. Se vamos a un sistema renovável, é preciso que teña un contributo e é preciso valorizar ese contributo adecuadamente. E ese contributo que estaba a dizer é que será maior sempre que teñan unha maior despachabilidade, se junten para facer plantas híbridas con armazenamento, etc. Iso é algo que, de alguna maneira, ten que chegar e é unha maneira de integrar as renováveis tamén, integrándolas nos mecanismos de potencia, de garantía de potencia. O mercado de serviços de sistema acaba por ter isso, um mercado de capacidade, não é? Portanto, são mercados, criar mecanismos de mercado que permitam automaticamente o aparecimento dessas capacidades que passam a ser remuneradas. O tarifário de venda, bastava ter o tarifário de venda com variação do gráfico automaticamente do tarifário de compra. E hoje em dia isso não é de forma nenhuma potenciado e, portanto, não há da parte do produtor qualquer interesse em ajustar a sua fonte de produção para modular essa mesma produção de potência, porque vale o mesmo o quilowatt produzido em que altura do dia. A história, no caso da hídrica e da microhídrica, isso poderia ser algo muito, muito, muito importante mesmo. Isso está implícito no mercado. O mercado é horário. No sistema grosista
Em cada hora o preço da eletricidade é diferente, portanto os produtores jogam com isso permanentemente. Sí, mas non é garantía de potencia, é certo? Ou seja, é contributo energético, mas non é disponibilidade De potência. de potencia. Bem, potência é os mercados de potência, Sim, não é? sim, são os Aí mercados está, como o mercado da energia neste momento, não é? Tens que ter aí São os mercados potência de que capacidade, vai sim. nesse sentido. Dito de outra maneira, um é produtor de uma mini hídrica, emite uma fatura com X kWh e paga esse valor para o final. Não tem qualquer diferença tarifária de estar. Ou seja, eu não tenho nenhum interesse em, nomeadamente, investir num sistema com maior capacidade de pequena albufeira, porque isso não é rentabilizado. E essa é uma questão que acho que é importante. Mas para valorizar, nem que fosse criar um tarifário de venda com as mesmas flutuações horárias, como que hoje em dia todos nós temos nas nossas casas, um tarifário de compra, de hora de ponta, de fazer. Mas tamén porque a flexibilidade distribuída aínda non está a ser explorada. É algo que está a ser traballado e investigado, mas a flexibilidade dos recursos distribuídos non está a ser explorada aínda. Dos recursos do nivel grosista ou de grandes instalaciones, sí. Aí sí que, de alguna maneira, se recoñece, embora as renovables eu acho que aínda non están dentro dos mecanismos de capacidade en xeral. Mas os recursos distribuídos aínda non están aí. No momento en que existan mercados de flexibilidade, mesmo se é flexibilidade local e existan reservas de capacidade, já terá unha certa remuneración nese sentido. Mas neste momento non é algo a ser explorado. Só mais uma pergunta, então. E essa Vou falar devagar e se tiver dificuldade com a compreensão, fiquem à vontade. Foi difícil no foco. Eu estava atrapalhando a colega aqui com a vontade de participar. Meu nome é Paulo Maia, sou engenheiro eletricista, 34 anos no setor elétrico e 22 de universidade. Primeiro, parabenizar a universidade por eventos nesse padrão, que eu já assisti outros aqui, e pretendo passar para os próximos. Segundo, esse assunto extremamente interessante de a multiplicidade no setor elétrico. Nós passamos muito tempo focado em alguns pontos e sem perceber, inclusive, essa questão das comunidades que atendem questões particulares. Óbvio que não será uma solução para todos. Mas o que eu gostaria de destacar bastante foi alguns pontos que os nossos colegas painelistas colocaram e que me alegra muito ver sendo tocado no setor elétrico. Nós temos grandes soluções técnicas como engenheiros, nós temos apresentado opções muito boas que não sabemos apresentar a quem decide. Nós tenho percebido esse tipo, e vocês colocaram muito bem, a necessidade de incorporarmos nos nossos projetos outros profissionais que saibam se comunicar com quem decide. Porque nós incorporamos muito bem a parte de custo-benefício, depois passamos a incorporar primeiro a parte técnica, depois a parte financeira, depois fomos para a área de segurança e estamos na ambiental. Mas a necessidade de uma percepção de todos os stakeholders envolvidos e principalmente o que vocês colocaram na questão política, que é do importante jogo de poder que acontece nas decisões finais, eu acho que foi muito importante nessa colocação, porque nós temos apresentado técnica. Solução técnica nós temos. Mas a hora que vocês afirmam, e ainda eu acho que merece um destaque maior, a importância de conseguirmos levar os nossos projetos técnicos de forma a ser compreendido por aqueles que decidem. Ou, como eu vi muitas vezes na universidade, a chamada gerência de uma página. Ou seja, a gente apresenta as conclusões e os decisores nos pedem o resto. Nós sempre temos visto muito gente incorrendo no processo anterior, que é um processo acadêmico. É objetivos, análises, fontes e, no final, a conclusão. Os decisores não têm paciência com isso. Então, realmente parabenizo o evento, mas gostaria de destacar esse ponto que os senhores
senhora colocou, a importância de aumentarmos esses profissionais, que nos auxiliem nisso, para que a gente não continue brigando pelo técnico e não sendo compreendido. Fiquei muito feliz, desculpe por a minha ansiedade aqui, que eu estou atrapalhando ela, mas foi um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica aqui uma excelente sugestão para nós, a Academia, e esperemos fazer chegar estas páginas, não é, das nossas teses até aos decisores políticos. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos convidados. Espero eu que tenha sido do agrado da assistência. E pronto, e muito obrigado a todos. Obrigada. E até uma próxima.